Então, pessoal, essa vai ser a aula sobre geometria. A gente vai ver os principais conceitos de geometria, que é a diferença entre área e perímetro, e depois a gente vai ver como que calcula a área de várias formas geométricas, que são as principais áreas que a gente tem que conseguir calcular que vão cair na prova, tá? Então, vamos diferenciar bem qual que é a diferença entre área e perímetro. Eu preparei aqui alguns slides para nós tentar entender certinho qual que é a diferença entre eles, ó. Então vamos ver o seguinte, a diferença entre área e perímetro. Eu vou pegar uma figura aqui, ó. Peguei qualquer figura, poderia ser quadrado, poderia ser triângulo, que depois a gente vai trabalhar. Só que eu peguei aqui qualquer forma e vamos ver nessa forma o que é a área, o que é o perímetro, qual que é o conceito, que daí se aplica depois em qualquer figura geométrica, tá bom? Então tá, a área é o espaço ocupado dentro da figura, ou seja, ó, eu vou mostrar bem aqui, ó. Tira a linha branca, a área vai ser só o que tem dentro. É como se eu fosse só o que eu posso pintar ali dentro. É o espaço que a figura ocupa num certo lugar, num certo plano. Então, só vai contar o que tem dentro. Isso é área. E o que vai ser o perímetro? O perímetro vai ser o contorno total da figura. Ou seja, olha visualmente o que vai ser o perímetro, vai ser só o contorno, só o que tem branco ali. Então, essa é a diferença. A área é o que tem dentro, e o perímetro é o contorno, é como se eu tivesse que medir uma linha. Se eu fosse botar uma linha na volta da figura, toda a linha, imagina uma linha branca que contorna toda a figura, e aí depois eu vou esticar essa linha e vou ver quanto que mede essa linha. Isso é perímetro. Então eu até vou voltar aqui, ó, pra nós ver bem de onde sai cada um, ó. Ó, área, só o que tem dentro. Perímetro, só a linha. Pode ver que saiu só a linha branca, que é o contorno da figura. Então tá, então agora eu vou só dar uma pincelada já para nós se contextualizar onde que vai ser aplicado depois a área e onde que vai ser aplicado o perímetro. Que tipo de problema que tem o caráter de pedir a área e que tipo de problema que tem o caráter de pedir o perímetro. Então eu selecionei aqui, ó, os problemas que envolvem cálculos de áreas. Pintura de paredes, por quê? Porque tu vai ter que pintar aquele espaço inteiro que tem dentro. Por exemplo, aquela área em azul ali, né? Para alguns é verde, para alguns é azul, enfim. E cobertura de pisos, ou seja, tu tem um chão e tu tem que botar piso em todo ele. Também tu tem que preencher todo o espaço interno daquele teu terreno, do teu quarto, da tua sala. Seja a peça que tu vai colocar o piso, é todo aquele espaço para tu pisar. Então isso aí é um problema que envolve área. Outro problema que envolve área é plantar grama. Imagina, tu tem um terreno e tu quer plantar, tu quer colocar grama dentro do terreno. Isso também é área. E o que é um problema que envolve, então, o cálculo de perímetro? Cercar um terreno, imagina, tem um terreno e tu quer colocar uma cerca na volta. Às vezes é uma corda, às vezes é arame farpado que eles colocam, às vezes é só madeira que os problemas falam que eles te pedem pra colocar. Mas o que importa é que vai ser o contorno, vai ser só a volta. Naquela nossa figura ali seria só a linha branca. Moldura de um quadro, aí tu tem um quadro que tu quer colocar uma moldura, ou seja, a moldura do quadro vai ser só o cálculo do perímetro, também serve pra perímetro, também cai em alguns problemas. A pista em uma praça, imagina que tem uma praça e tu quer colocar uma pista, tipo uma pista olímpica. Também é um tipo de problema que aparece, que daí na verdade vai estar calculando o quê? O perímetro. Então, essa é bem a diferença entre área e perímetro. Então agora a gente vai ver como que calcula algumas áreas. As principais áreas que a gente vai precisar calcular, ou seja, a gente está falando agora só do espaço interno, que vão pedir, que são os problemas que vão cair nos concursos, que eu quero saber quanto de espaço que eu tenho que preencher. Isso vai ser área. E o que vai acontecer? Depois, no final eu vou fazer um problema que vai cair área, e o mesmo problema parecido para cair o perímetro. Eu vou tentar diferenciar bem. Mas primeiro, vamos entender bem como que calcula a área das principais formas geométricas que vai cair nos concursos de nível básico. E até mesmo de concursos a nível superior, as formas geométricas elas não vão fugir disso aqui, ó. Então, aqui vai o quadrado, né, que tem os dois lados iguais. Como que vai funcionar? O quadrado, ele vai ter os lados iguais, certo? Então, para eu calcular a área dele, basta eu medir a base dele e a altura. Como os quatro vão ser iguais, não vai fazer diferença. Mas basta eu multiplicar então essas duas medidas, a da base e da altura, que eu vou ter a área do quadrado. Ó. Vejam bem, a área do quadrado vai ser multiplicar essas duas medidas ali. Ó. Vê bem de onde é que saiu. Ó. Ainda que os quatro lados sejam a mesma medida, eu só vou precisar multiplicar duas delas, né? Que é a base e a altura. A parte de baixo a gente chama de base, essa parte daqui a gente chama de altura. Então tá, então eu vou só multiplicar essas duas medidas. Como elas são iguais, uma coisa vezes ela mesmo, e esse conceito é muito importante, uma coisa vezes ela mesmo, é esta coisa ao quadrado. Então eu também posso chamar A vezes A, como é a mesma letra, como vai ser o mesmo número na hora de aplicar o exemplo que a gente já vai ver, é só pensar também que é ela ao quadrado. Ó. Então eu coloquei aqui também para nós poder pensar que o lado do quadrado ao quadrado vai dar a área dele. Tá? Então agora vamos ver um exemplo. Ó. Aqui eu tenho um quadrado que um lado mede 4, como é um quadrado todos os lados vão medir 4. Para eu calcular a área dele, basta eu fazer então 4 vezes 4. Ó. Pode ver, vou voltar a animação aqui para a gente ver bem. Ó. 4 vezes 4 vai dar certinho. Quanto que vai dar então? 16, né? 4 vezes 4. 16 centímetros ao quadrado, isso aqui é importante. Como a gente está falando de área, a gente está multiplicando as duas medidas ali, centímetros vezes centímetros, eu recém falei, uma coisa vezes ela mesma é esta coisa ao quadrado, ou seja, centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Se fosse metro, metro vezes metro, metros quadrados. Se fosse quilômetro vezes quilômetro, quilômetros quadrados. Então, a unidade de medida de uma área é sempre aquela medida ao quadrado. Então, agora vamos para retângulo. O retângulo vai ser muito parecido com o quadrado, né? Ele só dá uma esticada a mais, mas se eu multiplicar a base e a altura, ó, agora não é o mesmo número, né? Portanto, eu botei um B de base e um H de altura, porque em inglês a altura é rate, uma coisa assim, então se convenciona H como altura. Então eu vou colocar, no caso rate é com H, né, no inglês, mas é uma convenção que se usa H como altura, tá? Então, para calcular a área desse retângulo, eu vou de novo multiplicar minha base pela minha altura, de novo, ó. Olha de onde é que saiu cada um aqui, ó. Base vezes altura.
Perdão? Então, vamos fazer um exemplo agora, né, que é pra ver bem como é que ficaria com o número. Se a minha base mede 6 e a minha altura mede 4, de novo, a base vezes a altura, ó. Eu vou fazer o 6 vezes o 4. Repara que vai, ó, sair dali certinho para multiplicar. 6 vezes 4, né, 24 centímetros quadrados, que a gente tá falando de área. Então tá, agora a outra forma geométrica é o paralelogramo, que ele é parecido com o retângulo. Repara que o retângulo era mais retinho assim, e o paralelogramo ele só vai dar uma caída, é como se só empurrasse uma ponta do nosso retângulo. Tá, vamos entender como é a fórmula do retângulo, como é a fórmula do paralelogramo, partindo da fórmula do retângulo. Não, vocês não vão precisar demonstrar e saber tudo que eu vou mostrar aqui, mas é interessante vocês visualizar, até mesmo para o conceito se firmar, para entender. No final eu vou dar um formulário com todas as fórmulas que vocês precisam saber, tá? Mas eu gosto também de mostrar o porquê que a fórmula é desse jeito aqui, porque acaba fazendo algum sentido a mais na hora de resolver os problemas, tá? Não precisa entender e depois saber demonstrar, que nem eu vou demonstrar aqui, mas eu acho interessante saber que não surge do nada. Então vamos colocar que aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho uma altura, certo? Que é a altura do meu paralelogramo, que é a mesma altura como se estivesse ali dentro do paralelogramo. Então eu vou pegar um outro paralelogramo e vou mostrar o seguinte, ó. Eu vou recortar só a parte que está torta ali, digamos, a primeira parte, e vou tentar encaixar ela no outro lado. Repara que encaixa perfeitamente, ó. Ou seja, o paralelogramo também pode ser recortado e visto como um retângulo. Então, colocando lado a lado aqui, eu posso ver o quê? Que eles são iguais, porque eu recorto de um lado, colo do outro, então eu tenho um retângulo. E como é que é a área do retângulo? A gente recém viu que a área do retângulo, ó, é base vezes altura. De novo, ó, vamos voltar aqui. Vai cair a base ali e a altura ali. Então, como eles são iguais, tanto faz então eu ver ele como um retângulo, ou o paralelogramo também vai ser base vezes altura. Ó, de novo, ó, vamos voltar a animaçãozinha para poder ver de onde é que cai certinho ali, ó. Base vezes altura. Porque são a mesma... Eles comportam o mesmo espaço interno. Aquele espacinho que eu recortei ali do meu paralelogramo, eu colei e formei um retângulo. Então ele também ele ocupa o mesmo espaço de um retângulo. Ó. Então vamos fazer um exemplo agora, né? A área do paralelogramo então é a mesma do retângulo, que é base vezes altura. Repare que a altura não é o que está inclinado. A gente tem que pensar a altura como algo que esteja fazendo um ângulo aqui de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Isso aqui é uma altura, tá? Então agora vamos ver um exemplo. Ó. Um paralelogramo que mede 6 de base e 5 de altura. Ó. Base vezes altura, né? Então a área, ó, repara como vai o 6 e o 5 lá multiplicar. 6 vezes 5 vai ser 30. 30, como a gente está falando em centímetros, e a gente está falando agora em área, 30 centímetros quadrados. Então agora o triângulo. Vamos tentar entender a fórmula do triângulo agora também. Ó. O triângulo tem uma base e tem uma altura. Olha onde é que vai bater a altura. Ó. Da base até encostar no ponto mais alto, formando um ângulo de 90 graus com a base. Repara que fica como se fosse um sinal de mais ali. Ó. Tem que levar certinho nesse ângulo aqui, ó, tá? Esse é um ângulo de 90 graus. A gente chama também que são perpendiculares. A altura é perpendicular à base, porque faz um ângulo de 90 graus. Fica bem retinho, como se fosse um T virado de cabeça para baixo ali, né? Enfim. Como que vai funcionar a área do triângulo? Qualquer triângulo pode ser feito com a mesma fórmula. Eu vou mostrar bem certinho aqui, ó. Eu vou duplicar esse triângulo, vou inverter ele e vou encaixar agora ali, ó. Tá? O que eu fiz? Dobrei o triângulo, inverti ele e encaixei. Agora, isso aqui nada mais é do que o quê? Um paralelogramo. E qual que é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Porém, o triângulo ele não é todo aquele paralelogramo. Ele não é metade daquele paralelogramo ali, ele é metade do paralelogramo. Então, por isso que eu já dividi. Então, o triângulo vai ser aquela mesma base vezes altura, como se fosse um paralelogramo, só que tu viu o quê? Que ele é metade do paralelogramo. Então, a forma do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Eu vou voltar aqui, ó. Dividido por 2, tá? Tu tá pegando a metade do paralelogramo. Isso serve para qualquer triângulo. Então, agora, né, vamos organizar. Deixei a formulinha ali, depois eu vou dar um compilado com todas as formulinhas no final. E vamos fazer agora, então, um exemplo, né? Imagina que eu tenho um triângulo que é 6 de base, 4 de altura. Então agora o que a gente tem que cuidar? É 6 vezes 4, que é base vezes altura. Porém, é um triângulo, ele não é todo aquele paralelogramo que a gente viu. Então a gente faz o quê? Divide por 2. Dividido por 2, então, ó, 6 vezes 4 multiplica em cima vai dar 24. 24 dividido por 2 vai dar 12 centímetros quadrados. Outra forma, losango. Tá aqui o meu losango. Vamos tentar entender a forma do losango também. Tem isso aqui, de uma ponta até outra, quando cruza por dentro, eu vou chamar de diagonal. É tudo que vai de uma ponta até outra passando por dentro da figura. Eu vou ter duas diagonais, uma que é maior que a outra nesse caso aí, né? Essa aí é a maior, que eu vou chamar de D maiúsculo, e a de uma ponta até outra, que eu vou chamar de D minúsculo. Repara, a diagonal vai de uma ponta até outra, não é só o pedacinho do meio. Ela vai de uma ponta até outra e de uma ponta até outra. Uma delas é maior que a outra. Agora, eu vou botar ali pra fora só pra nós ver o seguinte. Se eu fosse multiplicar esses dois valores desse jeito, eu vou ter o quê? Eu vou ter a área do retângulo, né? Se eu multiplicar a diagonal menor e a diagonal maior, eu vou ter a área de um retângulo. Até vou voltar essa animação de novo aqui, ó. Ó, vai sair a diagonal grande e a diagonal pequena. Vou fazer um retângulo com esse tamanho. Se eu multiplicar o Dzinho vezes o Dzão, digamos assim, que é a diagonal menor vezes a diagonal maior, eu vou ter a área do retângulo. E a área do retângulo, né, multipliquei os dois D. Porém, dá uma olhadinha no que de fato o losango é desse nosso retângulo, ó. Eu vou pegar uma parte dele, vou pintar. Vamos começar a encaixar lá na figura, ó. Encaixei uma parte, encaixei outra parte, encaixei outra parte. Encaixei outra parte. Bom, pronto. Encaixei todo o meu losango dentro do meu retângulo. E o que aconteceu? O meu losango nada mais é do que a metade daquele retângulo formado com as duas diagonais. Como a área do retângulo das duas diagonais juntas formam, a área dele vai ser D vezes Dzão, né? Dzinho vezes Dzão. A área do meu losango vai ser Dzinho vezes Dzão, dividido por 2, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Dzinho vezes Dzão vai dar o retângulo, só que o losango é metade disso. Certo? Então, dividido por 2. Vou organizar de novo a minha fórmula aqui para fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo, ó. Minha diagonal maior, 8. Diagonal menor,
4. Repara que 4 não é só aquele pedacinho ali, é tudo, tá? Eu coloquei ali só porque não tinha como, só se eu colocasse fora pra poder botar aqui todo é 4. Só que eu queria deixar dentro da figura ali pra nós enxergar as duas diagonais. A diagonal inteira é 8, a diagonal inteira é 4. Então, vamos pra nossa fórmula, né? O que eu vou fazer? O 4 e o 8, vamos multiplicar lá fora, né? 4 vezes 8, só que isso seria um retângulo. Então, eu tenho que dividir por 2, porque lembra que o losango cabe os pedacinhos ali, vai caber a metade desse retângulo. 4 vezes 8 vai ser 32, 32 dividido por 2, 16. Como eu tô falando em centímetros, a gente falou em área, centímetros ao quadrado. Então essa foi a área do losango, agora vamos para a área do trapézio. A área do trapézio também vamos deduzir a forma. Ó. A forma. Eu vou chamar essa parte de baixo de base maior. Vou chamar essa parte de cima de base menor. Tá? Elas são paralelas. Paralelas é que nunca se encontram. Elas são sempre de uma mesma distância. Mesmo que eu prolongar para o infinito essas duas retas ali, as duas bases que eu chamo, elas nunca vão se encontrar. Esse é o conceito de paralela. Então, de paralelismo no caso, né? Então eu tenho uma altura também, vou chamar de H. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou duplicar esse meu trapézio, eu vou fazer parecido com o que eu fiz com a cor do triângulo. Ó. Eu dupliquei, vou inverter e vou encostar. Quando eu encosto, o que acontece? A figura inteira, ela virou um paralelograma agora. Se tu pegar a figura inteira, ela é um paralelograma. Essa parte de baixo aqui é o Bzinho, né, que encaixou, que ele inverteu. A parte lá de cima é o nosso Bzão, que é a nossa base maior. A área do paralelograma, como é que funciona? É base vezes altura, lembram? E o que é a base? A base vai ser eu somar esses dois Bzinhos aqui, ó, tá vendo? Ó, se aqui mede, vamos supor que mede 8 e aqui mede 4, daqui até aqui agora é 8 mais 4, certo? Seria 12. Então, depois a gente vai ver um exemplo com número, mas é só pra entender o conceito, que eu vou somar aqueles dois B. O pessoal confunde às vezes e multiplica, mas não, de uma ponta até a outra, tu soma, né, pra tu chegar. Imagina que tu mediu uma trena até aqui, depois tu mediu uma trena até aqui. Quanto que tem daqui até aqui, de uma ponta até outra? Tu tem que somar as medidas da trena que tu fez, né? Então, tá ali eu somando meus dois Bzinhos. Então, ó, eu vou colocar nada mais, nada menos que a minha base é eu somar aqueles meus dois B, concordam? Ó? Vamos voltar essa animaçãozinha aqui, ó. Vamos voltar tudo aqui, ó. A base inteira do meu paralelogramo é somar os dois B. Então, eu vou jogar lá. Pronto. Então, tô formando a área daquele paralelogramo. A altura também tem que ir pra lá, né? Qual que é a altura? A altura tá ali, ó. Voltei a altura, volta a altura pra cá. Tá ali a altura. Só que isso é a área do paralelogramo. O nosso trapézio não é todo aquele paralelogramo. O que é o nosso trapézio? É metade daquela fórmula ali. Então, vou fazer a fórmula do nosso trapézio aqui agora, então, ó. Eu vou somar aquelas duas bases, né? Vai ser a base, vezes a altura, o que tá faltando só então? Dividir por 2. Aí sim, a fórmula do trapézio, eu vou organizar agora ali. A área do trapézio nada mais é do que base mais base, somar as duas bases, multiplica pela altura. Depois só divide por 2. Vamos fazer um exemplinho agora aqui. Tem um trapézio, a medida da base dele é de 8 centímetros, a medida da altura dele é de 6 centímetros, e a altura dele, a base menor 8, base maior 8, base menor 6, altura de 5 centímetros. Então, a área dele vai ser, soma as duas bases, vamos voltar aqui, ó. Eu vou pegar as duas bases e vou passar somando, ó. 8 mais 6. Aí agora o que tem que fazer, ó? Multiplicar pela altura, né? Tá ali a forma. Multiplica pela altura, ó. Vai ver o 5 indo pra lá, ó. O 5 vai pra lá. Somei as bases, multipliquei pela altura, depois faz o quê? Divide por 2, ó. Porque essa é a forma do nosso trapézio que a gente viu ali. Na hora de fazer as contas, vocês vão só memorizar essas formas, elas são bem tranquilas de memorizar. Fazendo um exercício que o outro, vocês já memorizam, tá? Até nos exercícios de concurso, a nível básico, mal tem exercício de trapézio. Geralmente é paralelogramo, triângulo, retângulo, quadrado, e também o do losango, que aí eu vou mostrar depois os exemplos próprios de concurso, tá? O trapézio raramente cai, mas tá aqui a nossa formulinha também que é importante passar. Vamos voltar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, 8 mais 6, que tem dentro do parênteses, primeiro eu vou somar 8 mais 6. Pra quem não sabe a ordem das equações, tem o curso do Base Inteligente, que mostra exatamente tudo isso aqui, ó. A ordem que eu devo fazer primeiro as operações nas nossas equações. Lá vai ter isso, lá vai ter fração, tudo que tu precisa saber de fração, lá tudo que tu precisa saber de raízes, tudo que tu precisa saber de manipular X, é só o essencial pra resolver essas questões aqui. Não vai ter um monte de coisa que não vai precisar. Eu tirei tudo que não precisa e dei só da matemática básica, o que realmente cai nos exercícios. Então, não tá perdido aqui. Lembra que tem o Base Inteligente pra tu fazer os exercícios e pra tu estudar lá só o que tu precisa da matemática básica. Se tu tá muito perdido nesse tipo de equação, vai no Base Inteligente que vai te ajudar principalmente só com o essencial pra tu ficar pronto pra esse tipo de equação aqui. Então lá eu falo que para resolver esse tipo de problema, a ordem aqui, existe uma ordem a ser feita. Não pode eu sair multiplicando 6 ou 5 antes, dividindo por 2. Primeiro resolve o parênteses. 8 mais 6, que tá dentro de parênteses, a linha azul, eu vou somar, vai dar 14, né? Pronto, agora eu tenho 14 vezes um 5, que vai dar 70. Aí eu divido por 2, que vai dar 35 centímetros quadrados, tá? Então, tem que cuidar a ordem ali para não dar erro. Se eu multiplico primeiro esse 6 por esse 5 ali, já estraga toda a conta. Então tá. Então essas foram as figuras planas, né? Faltou o quê? O círculo. Como que funciona o círculo? O círculo, ele vai ter um centro e vai ter o que eu vou chamar de raio. O que é o raio desse círculo ali? Ó? É do centro até encostar na bordinha, ó. Vou chamar de raio, tá? Poderia ser em qualquer lugar, ó. O círculo é como se ele fosse composto pelo giro desse raio em volta do centro, tá? Não tirando o centro, ele como se fosse um compasso. Se tu girar o raio, tu forma um círculo, tá? Então, eu vou botar o raio ali pra fora, pra quê? Porque eu quero mostrar o que é o diâmetro. O diâmetro vai ser de uma ponta até a outra do círculo, só que passando pelo centro, tá? Esses dois elementos são muito importantes do círculo, que é o centro, o raio e o diâmetro, tá? Então, o diâmetro vai ser de uma ponta até a outra, mas tem que passar pelo centro. Pode ser em qualquer lugar. Assim como ele está aqui, ele poderia estar aqui, né? Então, ele poderia estar inclinado assim. Porém, tem que passar pelo centro, tá? Ele é como se fosse o tamanho máximo que tu pode desenhar dentro de um círculo, tá? É o diâmetro. Vou botar ele aqui fora, ó, só para nós ver uma outra situação. Vou jogar o raio lá para dentro para nós ver o seguinte, ó. Desse lado é raio e do outro lado também é raio, correto?
que é do centro até encostar. Então eu vou trazer esses dois raios aqui para nós comparar, ó. O que eu vejo com isso? Que dois raios, se eu pegar dois raios é igual ao quê? Ao diâmetro. Tá? Isso é muito importante no círculo de nós saber. Dois raios é igual ao diâmetro e o raio é do centro até encostar e o diâmetro é de uma ponta até outra, até encostar de uma ponta até outra, passando pelo centro, tá? Então esses são os conceitos do círculo. E vamos ver então como é que eu calculo a área e o perímetro de um círculo. Vamos ver o seguinte aqui, ó. A área, como é que funciona a área de um círculo? Eu vou multiplicar simplesmente, ó, é uma formulinha, ó, vamos tentar entender. Eu vou multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Nos exercícios de nível, nos concursos de nível básico, eles dão a fórmula e também eles vão arredondar o π para 3. Já vou mostrar. O π, ele é aproximadamente 3,14 e um monte de número, mas eles vão arredondar em concursos de nível básico para 3, tá? Para facilitar as contas. Então, o que é a área e o que é o comprimento, que seria o perímetro, que seria aquilo que eu já mostrei, que é só o que está em branco ali, ó. Cada um tem uma fórmula. A área é π vezes o raio ao quadrado e o comprimento é 2π vezes o raio. Já vamos entender que é bem simples. Vou fazer um exemplo para cada um, vai ver que é bem simples. Pode parecer confuso aqui. O π, ó, pode ver que é o mesmo π que tem nos dois, ó. O π, eles aproximam para 3,14, só que no nível básico, eles geralmente arredondam para 3. Eu vi as nossas questões que eu separei aqui, todas elas arredondam para 3. No nível básico eu não vi nenhuma usando 3,14, porque vai complicar aquele monte de número com vírgula. Então vamos considerar o π como 3 para fazer os nossos exemplos, ó. Já vamos ver um exemplo agora que daí vai começar a ficar mais claro. Então tá aqui, ó, um exemplo. Qual a área do círculo abaixo? Tá aqui o meu círculo. Qual que é o raio dele? Vai ser de 5 centímetros. A fórmula vai ser, como eu quero a área, é π vezes o raio ao quadrado. Então vamos ver. O π eu já falei pra vocês que eles vão arredondar para 3, então tu vai substituir por 3. O raio, qual que é o raio? Não é 5, então tu vai elevar ali, ó. O 5 vai pra lá, certinho, ó. Para aí, o multiplicando eu vou baixar, ó, vou continuar multiplicando, né, da minha fórmula. E o 5, olha o que vai acontecer. O raio ao quadrado nada mais é do que o 5 ao quadrado, ó. Repara que eu desci também o ao quadrado, ó. Por que eu desci o ao quadrado? Pra mostrar que o raio vai vir, mas o ao quadrado também vai vir. Tu vai ter que elevar o raio ao quadrado. De novo, não pode multiplicar o 3 vezes o 5 direto, fazer ali, ó, 3 vezes 5, 15, não. Lá no Base Inteligente, com a matemática básica, eu mostro bem qual a ordem, que exatamente questões assim tem lá pra mostrar bem como que cai. Tem problema com isso aqui, com a ordem, vai no Base Inteligente. Então tá aqui, ó, o 5 ao quadrado nada mais é do que, primeiro eu vou levar 5 ao quadrado, potência, tem tudo lá no Base Inteligente pra fazer, só dá uma olhadinha em potências lá, ó. 5 ao quadrado, primeiro eu vou resolver, né, primeiro eu vou baixar o meu 3, vou baixar o meu vezes, né, porque eu não posso multiplicar ainda, porque tem a ordem a respeitar, que primeiro vai ser potência. 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 25 agora sim, 75. Tá, então o que eu fiz? Substituí π por 3, porque a nível básico é o que eles mandam substituir. O raio ao quadrado nada mais é do que o 5 ao quadrado, que é o meu raio, que é do meio até a ponta. Então eu só fazia a continha, respeita a ordem ali, que vai dar certinho, ó. Voltando só um segundinho aqui, ó. O que é o 5 ao quadrado? Não é 5 vezes 2, aquela partezinha 5 ao quadrado, né? É 5 vezes 5. É o número da potência está dizendo o quê? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5 por ele mesmo? Ou seja, 2 vezes, né? 5 vezes 5, que dá 25. Lembrando, potência, assim, tudo lá no Base Inteligente. Bom, agora vamos ver a diferença no cálculo da fórmula, né? Do comprimento do círculo. Vou colocar aqui agora, ó, um exemplo de comprimento. Qual o comprimento do círculo abaixo? Vamos olhar. O que é o comprimento? O comprimento agora, repara que é só a bordinha. Eu não estou colocando mais a parte azul pintada ali dentro. Porque o que é o comprimento? É como se eu pegasse uma linha, né? E contornasse todo o meu círculo. E depois, quando eu esticasse essa linha, eu posso medir. E esse comprimento da linha vai ter um tamanho, que eu posso medir com uma régua, com uma trena, vai ter ali 12 centímetros, por exemplo. Esse é o comprimento do círculo. E também pode ser visto como o perímetro do círculo, que a gente viu lá o que é o perímetro, né? Que é a borda, todo o contorno da figura. Então tá. Então eu vou usar também o 5 como raio, por quê? Porque eu quero mostrar bem a diferença. O que aconteceu com o 5 quando a gente calculou a área? Quando a gente calculou a área lá, o 5 ele foi elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5. Agora, que deu 25. Agora a gente vai ver que na forma do comprimento é diferente, ó. A forma do comprimento vai ser a seguinte, ó. 2 vezes o π vezes o raio. Vamos lá. O 2 eu vou só copiar, né? Porque é da fórmula. Vou baixar o vezes, e aí o π, a gente viu que o π nos exercícios, nas questões de nível básico vai vir como 3, né? Eles pedem para arredondar para 3. Então vai ficar 2 vezes 3. E agora só vou jogar meu 5 lá no meu raio, né? Que vai ser o meu raio igual a 5. Então tá, então agora é só fazer a continha, né? Vai ser 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 o quê? Agora, como eu tô falando em comprimento, eu vou falar em 30 centímetros. Porque tu só tá medindo o comprimento da linha, né? Quando tu botar uma linha ali, naquele círculo, esticar, tu vai medir daqui até aqui dessa linha, vai dar centímetro, vai dar tantos centímetros, né? Então o comprimento, o perímetro, vai ser a unidade normal da medida ali. Se for metro é metro, se for quilômetro é quilômetro, se for centímetro é centímetro. Então, assim que calcula o círculo. Então vamos agora ver, ó, a diferença entre área e perímetro num caso de problema mais contextualizado. Ó, vou colocar área, colocar perímetro e vou fazer o seguinte. Imagina que eu tenho um terreno que eu quero colocar grama nele, ó. Ele tem 4 metros de base e tem 3 metros de altura, tá? Então o que seria um problema de área, ó? Qual a quantidade de gramas que devemos comprar para plantar neste terreno? Ou seja, é o que tem dentro do nosso terreno que eu vou colocar. Agora um problema de perímetro. Qual a quantidade de corda que devemos comprar para cercar o nosso terreno? Vamos entender bem, eu tentei fazer bem visual aqui, ó. Para fazer o terreno, a quantidade de grama, olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho que fazer o quê? Botar grama. Pode ver, ó, a grama entrou dentro ali, ó. Então coloquei uma graminha ali para nós ver que a gente está falando da parte de dentro, logo a gente tem que fazer a área. E qual que é a área do retângulo? Base vezes altura, né? Então a área do retângulo vai ficar só o 4 vezes o 3, ó. Veio ali o 4 vezes o 3, vai dar 12. 12 o quê? Metros quadrados. Por quê? Metro vezes metro vai dar metro quadrado. A gente está falando de área, tá? Agora, já no cálculo do perímetro, ó, vamos ver bem, ó. O que vai acontecer?
Eu vou pegar o mesmo terreno, só que eu quero colocar a quantidade de corda que devemos comprar para cercar. Então tu vai fazer a borda dele, ó. Então eu vou botar uma corda aqui, vou botar uma corda ali, isso aqui é uma cordinha, faz de conta que é uma cordinha, né? Tentei achar o mais parecido, foi o que eu consegui. Tô colocando uma cordinha, pronto. Envolvi todo o meu terreno, demarquei meu terreno com uma corda. Isso aí não é a área, isso aí é o perímetro do terreno. Então como é que a gente vai calcular quanto de corda a gente tem que comprar? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar que como aqui embaixo é 4 metros, lá em cima também é 4 metros, um retângulo, né? E como desse lado é 3 metros, desse lado também é 3 metros. Eu vou voltar para nós ver bem de onde é que saiu, ó. Ainda que eu tenha dado para vocês só o 4 embaixo, o 3 na nossa direita, ali a base e a altura, para calcular o perímetro eu vou precisar somar todos os lados dele, ó. Então o 4 foi para lá, o 3 foi para cá. Então tá, então agora basta eu somar todos os lados, o perímetro. A soma de todos os lados, ó. Que é o nosso contorno, ó. Repara, os dois 3 que a gente tem eu trouxe para cá, ó. Pronto. E os 2 4 que a gente tem também eu vou ter que somar, ó. Eu tenho que somar todo o terreno. Então somando isso aí tudo, né? 3 mais 3 mais 4 mais 4 vai dar 14 o quê? 14 metros, porque tu está calculando só um comprimento. O perímetro nada mais é do que um comprimento. Então, com isso a gente diferencia bem área e perímetro e vimos todas as formas geométricas já, para ter um compilado total das nossas formas, tá? E aí agora eu fiz aqui um formuláriozinho, né, que eu vou deixar depois para vocês, ó, que vai ser todas as formas organizadinhas, que é isso que vocês vai precisar memorizar, e um raio, o que é raio, o que é diâmetro, 2 raios igual a um diâmetro, e a formulinha da área, repara que na área ali, ó, do círculo, eu não coloquei a borda em branco, para nós entender bem que a área é o que tem dentro, e o comprimento é só a bordinha que tem fora ali, tá? Cada um com a sua formulinha, tudo organizadinho aqui, ó. Esse é o compilado geral, diferenciando o que é perímetro, o que é área e como que calcula a área de cada uma das figuras ali, tá certo? Então, a parte de geometria plana que cai nos concursos, tá toda ela aqui esmiuçadinha, da maneira mais organizadinha que eu consegui para deixar para vocês, para conseguir ajudar na hora dos exercícios, então. Bom, agora a gente vai começar a ver geometria espacial, a gente vai começar a ver as principais formas geométricas. Na geometria plana a gente falava no quê? A gente falava de área e perímetro, né? Área era o espaço dentro da figura e perímetro era o contorno da figura. Na geometria espacial, agora, o espaço que a gente vai estar falando dentro da figura é um espaço que cabe numa figura, por exemplo, num copo. Quanto de água que dá para colocar dentro de um copo? Então a gente vai ver as principais formas geométricas que caem nos concursos de nível básico, que é o cubo e o paralelepípedo, que nada mais é do que um cubo maior, que não tem todos os lados iguais. Então vamos começar pelo cubo e aprender como que calcula o volume dele então, né? Vamos começar aqui com o volume de um cubo. Um cubo, ele vai ser essa forma geométrica e a principal propriedade dele é que ele tem o quê? Todos os lados iguais. Ou seja, ele tem uma base, tem uma profundidade e tem uma altura, só que com todos esses lados tem que ser iguais. Aí ele vai ser um cubo. Então, para calcular o volume dele, basta eu fazer o quê? Multiplicar aquelas 3 medidas ali, ó. A base, a profundidade e a altura. Então, olha onde é que vai ser a multiplicação, ó. Aquelas 3 medidinhas ali, ele vai multiplicar. E quando tu tem uma coisa vezes ela mesma, tu tem essa coisa ao cubo, né? Então tu pode ver ela, o volume do cubo é o lado dele ali, que a gente chama de aresta, né? A aresta dele ao cubo. Então vamos fazer um exemplinho agora aqui, como é que vai ficar? Ó, vai ser bem simples, ó. Eu tenho um cubo que todos os lados dele vale 3, né? Se não for todos os lados iguais, não vai ser um cubo. Então, o volume desse cubo nada mais é do que aqueles 3 ali, ó. Aqueles 3 vão se multiplicar, ó. Pronto, ó, passei eles ali. 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 9, 27. Aí como eu multipliquei agora centímetro, vezes centímetro, agora eu tenho centímetros cúbicos. A unidade de medida de volume é cúbica. Ou seja, se fosse quilômetros, quilômetros cúbicos. Se fosse metros, metros cúbicos. Porque quando eu multiplico uma coisa 3 vezes, ela por ela, é essa coisa ao cubo. Assim como na geometria plana, a área era ao quadrado, porque na área tu multiplicaria só ela vezes ela mesmo 2 vezes. Então ela vezes ela ao quadrado. Ela vezes ela ao cubo. Então por isso que vai ficar, a unidade de medida do volume vai ficar ao cubo. Então agora, o mesmo cubo eu vou só fazer o que agora? Ó? Eu vou esticar ele. Isso aqui vai ser o paralelepípedo, que a gente vai chamar de paralelepípedo, que também é um tipo de problema que cai nos nossos problemas de nível básico, né, de concursos, que muitas vezes eles atribuem isso aqui a uma piscina. Imagina, uma piscina nada mais é, o espaço de armazenamento de uma piscina nada mais é do que um paralelepípedo todo abertão ali, né? Então esse espaço a gente chama de volume. Então, como que calcula as medidas? Como agora são medidas diferentes, uma delas eu vou chamar de A, outra eu vou chamar de B, outra eu vou chamar de C. Poderiam ser 2 medidas iguais e uma diferente, já seria um paralelepípedo. Só não é um cubo, por quê? Porque tem que ser as 3 medidas iguais. As 3 medidas sendo iguais é um cubo, senão é um paralelepípedo. Então agora fazendo a multiplicação ali dos 3, ó, vai ficar ó, A vezes B vezes C. Voltando, ó, cada uma vai se multiplicar ali. Ó. Como é multiplicação, a ordem não importa. A ordem dos fatores, no caso, cada um daqueles números que vai cair ali vai ser um fator. A ordem desses fatores não vai mudar na nossa conta final. Então A vezes B vezes C é o volume daquele paralelepípedo ali. Vamos fazer um exemplinho aqui, ó. A base eu tenho 3, na profundidade eu tenho 4 e na altura eu tenho 5. Então agora vai ficar 3 vezes 4 vezes 5. Poderia ser 4 vezes 3 vezes 5? Poderia. Poderia ser 5 vezes 4 vezes 3? Poderia. A ordem dos fatores não altera o produto. O produto, no caso, é a resposta dessa multiplicação. Então, 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60. Unidade de medida de volume é ao cubo. Então, ficou assim bem simples só fazer essas 3 multiplicações. A nível básico, vai ser isso aqui que a gente vai ter que fazer para calcular os volumes que vão cair nas nossas questões. Então, outra coisa muito importante aqui, ó, é fazer as conversões importantes que vai cair nos concursos também, ó. Vamos pensar que eu tenho um cubo e eu tenho que converter aquele volume do cubo para quanto de água que vai cair, ó. Então, que é o tipo de problema que cai nos concursos. Então, aqui, ó, imagina que eu tenho um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Vamos tentar visualizar o que é
um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que vai facilitar bastante na hora de resolver os exercícios para entender a conversão. São duas conversões chaves que a gente vai precisar. Uma delas é do metro e a outra é do centímetro. Então vamos imaginar o seguinte, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, imagina fisicamente um cubo de 1 metro de lado. Ele vai ser desse tamanho aqui, um pouquinho maior, né, assim, com uma altura de 1 metro também. Então vai ser um cubo de 1 metro. Ele vai ter, o volume é 1 vezes 1 vezes 1, né? Vai ficar 1 metro cúbico. Então o que é 1 metro cúbico? É um cubo que todos os lados dele tem 1 metro. Então tenta visualizar o tamanho desse cubo. Ele vai ser mais ou menos desse tamanho aqui e na altura da nossa cintura aproximadamente, né? Então quanto que tu chutaria que cabe em litros de água? Cabe bastante água, né? Então a conversão vai ser sempre assim, ó. Os números que vão ter para nós vai ser sempre assim, ó. 1 para 1000. Então 1 metro cúbico vai ter 1000 litros d'água ali dentro. Então tá aqui, ó. A nossa equivalência em água é 1000 litros. Então para nós conseguir visualizar esse problema, que fica mais fácil do que ficar, o que é 1 metro cúbico é quantos litros? O que é 1000 centímetros cúbicos é quantos litros? Tenta enxergar o que é 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é um cubo de 1 metro. Se tu imaginar um cubo de 1 metro, intuitivamente tu vai imaginar que cabe 1000 litros ali dentro, né? Tu sabe uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, por exemplo, tu sabe que é uma garrafa de 1 litro. Então tu sabe que uma garrafa de 1 litro não vai fazer nem cosquinha naquele cubo. Então tu precisa derramar quantas? Tu precisa derramar 1000 para encher aquele cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ah, mas por que 1000? Então por que tu tá falando que é 1000? Porque tu vai ver que é sempre 1 para 1000 ou 1000 para 1. E aí vai ficar mais fácil de a gente pensar, ah, mas não é 100, não, é 1000. Intuitivamente, o 1000 vai te ajudar, 1 para 1000, tá? Só que daí tem que raciocinar, mas o que é 1 para 1000? Não é 1 centímetro cúbico, então cabe 1000 litros, não. A gente vai ver o que seria 1 centímetro cúbico. É um cubo de 1 centímetro de ladinho, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Então, um cubo de 1 centímetro, ele é bem pequenininho, não vai caber 1000 litros. Já que tu sabe o que é 1 litro, intuitivamente a gente sabe o que é 1 litro aproximadamente de água, né? Então a gente vai pensar, num 1 centímetro cúbico, cabe 1000 litros? Não. Mas em 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, se tu pensar num metro, e num cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tu consegue intuitivamente pensar que então 1000 litros cabem ali dentro. Eu acho que isso ajuda muito a nós abstrair essa conversão, para não ficar tão decoreba. Então pensando assim, eu acho que ajuda bastante. Outro ponto então que a gente precisa saber converter. Vamos agora pensar num cubo de 10 centímetros. Por que um cubo de 10 centímetros? Porque o cubo de 10 centímetros, quanto que ele vai ter em volume? O volume de um cubo de 10 centímetros, o que é 10 centímetros? 10 centímetros é aproximadamente isso aqui. Se eu fizer um cubinho de 10 por 10 por 10, concorda que vai ficar um cubo mais ou menos desse tamanho aqui? E quantos centímetros cúbicos ele tem? 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então 1000 centímetros cúbicos cabe quantos litros aqui dentro? Aí tu pensa, ó, aqui cabe quanto? Cabe uma garrafa de 2 litros? Não, cabe uma garrafa de 1 litro aproximadamente. Então tá, então 1000 centímetros cúbicos, que é o cubo de 10 por 10 por 10, que vai dar 1000 centímetros cúbicos, cabe 1 litro aqui dentro. Então eu vou fazer essa conversão em água aqui, ó, para nós pensar o seguinte, um volume de 1000 centímetros cúbicos. Aí tu pensa, o que é 1000 centímetros cúbicos? É um cubo de 10 por 10 por 10, porque 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes o 10 vai dar 1000. 1000 centímetros cúbicos, tá? Porque eu estou pegando o cubo de 10 centímetros, que é aproximadamente esse tamanho, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000 centímetros cúbicos. Quantos litros cabe aqui dentro? Intuitivamente a gente consegue ver, né? Que como a relação é de 1000 para 1 ou 1 para 1000, então 1000 centímetros cúbicos cabe 1 litro de água, aqui, por exemplo, aqui dentro. Uma garrafinha de água de 1 litro, ó. Então, essas duas conversões aqui são muito importantes depois lá. Entender que o volume é multiplicar as 3 medidas, os volumes de paralelepípedo de cubo, né, que é bem simples, multiplica as 3 medidas, que a gente fez nos exemplinhos, e essa conversão, intuitivamente, ela é muito importante de a gente ter. Então, isso aqui vai ser o que a gente vai precisar para fazer os nossos exercícios depois de geometria espacial. Bom, vamos começar aqui então a parte de geometria plana, que é muito importante, tá? Vamos começar então com a diferença entre área e perímetro. O que é área e o que é perímetro? Vamos colocar aqui, ó. Área e perímetro, para diferenciar bem. Então tá, o conceito de área é o seguinte, ó, é o espaço ocupado dentro da figura. Repara que o que vai sair ali de dentro daquela figura, ó, é só a partezinha sem a linha branca, por isso que eu já coloquei a linha branca, para mostrar que a área é o espaço ocupado dentro da figura. Pode ver que veio sem a partezinha branca, ó. Vou tirar só a partezinha de dentro, ó. É só aquele espaço ali, como se a gente tivesse que pintar só a parte azul. Isso é a área. Já o perímetro, ele vai ser o contorno total da figura, ou seja, a partezinha branca. Então repara que o que vai vir pra cá agora é só o contorno, é só a linhazinha branca. Como ficou em cima aqui de mim, eu vou colocar mais pra cá, ó, a gente vê bem, ó, é só o contorninho branco ali. Então agora para facilitar a interpretação dos problemas que envolvem ou área ou perímetro, eu coloquei aqui alguns exemplos de problemas que envolvem cálculo de áreas e problemas que envolvem cálculo de perímetro, ó. Então tá, problemas que envolvem cálculos de área, ó. Pintura de parede. Por que pintura de parede? Porque pintura de parede é uma coisa que vai ficar dentro da nossa figura, certo? Imagina que tem toda uma parede, a pintura, ela vai ficar naquele espaço interno ali, isso é área. Então, cobertura de pisos, ou seja, onde a gente tá pisando, a gente tem que colocar um monte de piso para todo esse espaço que a gente está pisando ser coberto de piso. Então também a gente está preenchendo uma área. Outro exemplo é plantar grama. De novo, tem um terreno, eu quero plantar grama. A grama vai ficar em todo aquele espaço interno do nosso terreno. Então, um problema que envolve área. Agora vamos ver então problemas que envolvem perímetro, para diferenciar bem. Ó, cercar um terreno. Imagina que tem um terreno diferente da grama que tu coloca dentro do nosso terreno, a cerca ela vai ficar no contorno do terreno, né? Isso é um problema de perímetro. Moldura de um quadro. De novo, o quadro tem aquela moldura na volta. Aquilo ali é perímetro, é o perímetro do quadro. E pista em uma praça. Imagina que tem uma praça e quer construir uma pista atlética. O tamanho daquela pista atlética que vai colocar na volta de uma praça é o perímetro. Então, essa é a diferença. Dentro é a área e o contorno é o perímetro. É bem importante saber diferenciar isso.
Agora vamos ver as principais áreas que vai cair aqui na geometria plana, né? Primeira delas é um quadrado, né? Vamos ver a área de um quadrado. A área de um quadrado, imagina ali, tem um quadradinho. O quadrado, ele tem 4 lados iguais, certo? Só que para calcular a área, basta eu multiplicar a altura dele pela base dele aqui, ó, que é, na verdade, o mesmo número, né? Então eu só preciso multiplicar a base dele pela altura dele, ó. Então vou botar aqui, ó, a área vai ser o quê, ó? Eu pegar esses dois lados, ó, e multiplicar. E A vezes A também posso ver como A ao quadrado, certo? Porque uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Beleza, vamos ver um exemplo então aqui, ó. Tem um quadrado, ó, que o lado dele vale 4, o outro vale 4. Como que vai ficar o cálculo da área desse quadrado, então? Eu vou pegar o meu 4 e vou pegar o outro 4 e vou multiplicar eles ali, ó. Então, 4 vezes 4, ó, vai ficar igual a 16. Como eu tô falando em área agora, ó, então vai ficar centímetro vezes centímetro, vai ficar centímetros ao quadrado. Porque uma coisa vezes ela mesma é essa coisa ao quadrado. Então a unidade de área é sempre ao quadrado. Por exemplo, se fosse 4 metros vezes 4 metros ficaria 16 metros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados. E assim por diante. Então agora vamos ver o nosso retângulo. O retângulo nada mais é do que um quadrado que tem um dos lados mais espichado que o outro. Agora são os lados diferentes, certo? Eu vou chamar H de altura do nosso triângulo e B de base. Beleza, a área do triângulo então vai ser base vezes altura, ó. Simplesmente eu vou pegar o B e o H, vou multiplicar ali do ladinho, ó. Beleza, vamos ver um exemplo então como é que funciona, ó. Vou pegar um retângulo que tem 6 centímetros de base, 4 centímetros de altura. Então 6 vezes 4 vai ficar, só fazer a continha ali, ó. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Perfeito. Agora vamos ver como é que funciona a área do paralelogramo, que seria o quê? Seria um retângulo já um pouquinho entortado. Imagina que os dois lados dele deu uma tombada. Isso aqui é um paralelogramo. Então vamos ver como é que funciona. No paralelogramo eu também vou ter uma base e vou ter uma altura. Beleza, e vamos deduzir a fórmula então. Não precisa deduzir toda vez que vocês for fazer a fórmula, né? Já pode pegar a formulinha pronta. No final eu vou deixar um formulário para vocês. Mas o que importa é entender. Só essa visualização aqui já ajuda bastante em algumas questões. Então eu vou tentar mostrar bem visual como é que funciona, ó. Eu vou duplicar esse meu paralelogramo, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou recortar só aquela partezinha ali, ó, que tem a altura ali, ó. Pronto, recortei ali. Eu vou pegar essa parte que eu recortei, vou trazer aqui para baixo. O que eu vou fazer com essa parte? Eu vou encaixar ali, ó. Pronto, ó. O que eu transformei? Um paralelogramo é o mesmo retângulo, ó. Então, a área do paralelogramo eu posso ver também como a área do retângulo. Porque essa parte que tá torta aqui eu consigo encaixar desse lado aqui e fica um retângulo, ó. E o retângulo, qual é a área do retângulo? A área do retângulo é simplesmente base vezes altura, ó. Então, vamos anotar aqui, a área deles, ó, é base vezes altura. Olha de onde é que eu tirei a minha base altura ali, ó. Base vezes altura, que é exatamente a base vezes altura do meu paralelogramo. Então, a área do meu paralelogramo também vai ser base vezes altura. Porque essas duas áreas são a mesma, ó. Eu simplesmente recortei essa parte e colei aqui. Beleza, então. Então agora vamos organizar e fazer um exemplinho aqui, ó. Se eu tiver um paralelogramo, ó, que tem 6 centímetros de base e 5 de altura, eu vou simplesmente fazer o que? A área dele vai ser eu pegar o meu 6 e o meu 5, ó, joga pra ali e multiplica. 6 vezes 5, 30, né? Então, 30 centímetros quadrados. Beleza, então agora vamos ver outra forma geométrica, ó, o triângulo. Como que funciona o triângulo, então? Ó, vamos pensar o seguinte. O meu triângulo vai ter uma base e vai ter uma altura, certo? Então tá, vamos duplicar esse nosso triângulo aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu dupliquei esse triângulo, agora eu vou inverter esse triângulo aqui, ó. O que eu vou fazer isso? Agora eu vou encaixar. E aí, quando a gente faz isso, a gente vê o quê? Que isso aqui nada mais é que um paralelogramo, certo? E qual que é a área do paralelogramo? É base vezes altura, ó. Base vezes altura. Olha onde é que sai meu base vezes altura, ó. Base daqui, altura dali, ó, certinho. Só que eu não tenho um paralelogramo, na verdade, eu quero saber o triângulo. O que é o triângulo? É a metade desse base vezes altura. Então, por isso que a área do meu triângulo vai ser o quê? Base vezes altura, né? Base vezes altura, ó. Olha onde é que veio, da minha base, da minha altura. Só que eu vou ter que dividir por 2, porque ele não é um paralelogramo, ele é metade desse paralelogramo. Então, base vezes altura dividido por 2. Agora vamos organizar bonitinho aqui e vamos fazer um exemplo, né? Então eu tenho um triângulo aqui, ó, que tem 6 centímetros de base, 4 centímetros de altura. Eu vou simplesmente fazer o quê, ó? Multiplica o 6 vezes 4, ó, que é a base e a altura, ó. 6 vezes o 4. E vou fazer agora, o que faltou fazer? Dividir por 2, ó. Então, divide por 2. 6 vezes 4 vai dar 24, dividido por 2 agora vai dar 12. 12 o quê? Centímetros quadrados, porque eu tô falando em área. Beleza, agora vamos para uma outra forma geométrica. Agora vamos ver o losango. O losango é essa forma geométrica aqui, ó, que tem na bandeira do Brasil. Certo? Só que na bandeira do Brasil ela tá deitada aqui. Mas também é um losango. Então, como que funciona o losango? Ele vai ter uma diagonal grande dentro dele e uma diagonal pequenininha, ó, de uma ponta a outra também. A gente vai chamar de diagonal menor. Tem a diagonal maior e a diagonal menor. O que eu vou fazer? Eu vou organizar essas diagonais, ó. Organizar elas como para formar um retângulo, ó. Pronto, agora eu formei um retângulo com aquelas diagonais, ó. Certo? Ó, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho as diagonais que saíram dali, ó. Ó, as diagonais saíram daqui, vieram para cá. Eu vou organizar elas, ó, e vou fazer elas ficar um retângulo. Perfeito. Agora, qual que é a área desse retângulo aí? É eu multiplicar Dzinho vezes o Dzão ali, né? Diagonal pequena vezes diagonal grande, certo? Simplesmente fiz a conta de todo aquele retângulo. Só que o meu losango não é todo aquele meu retângulo ali. Que parte que ele é, ó? Vamos ver o seguinte, ó. Eu vou dividir no meio e eu vou mostrar que é o seguinte, ó. Eu vou pintar um pouquinho mais escuro todo o meu losango, ó, e vou encaixar parte por parte ali, ó. Encaixei uma parte, encaixei outra parte, encaixei outra parte e encaixei a outra parte. Ou seja, todo o meu losango coube certinho na metade daquele retângulo. A área do meu retângulo era D pequeno vezes o D grande, né? Diagonal pequena vezes diagonal grande. Agora, então, como eu vi que todo o meu losango é metade daquilo ali, ó, eu simplesmente vou fazer o quê? Dividir por 2, né? A área do losango vai ser eu multiplicar as duas diagonais para fazer todo aquele retângulo, só que eu vou dividir por 2. Na verdade, o meu losango é metade daquele retângulo ali. Perfeito. Agora vamos organizar, agora que a gente já tem a fórmula, ó. A área é Dzinho vezes Dzão dividido por 2, é só fazer agora um exemplo, ó.
Um exemplinho, eu tenho 8 centímetros de diagonal grande, tenho 4 centímetros de diagonal pequena, então eu vou fazer que conta aqui, ó. A área do meu losango vai ser 4 vezes 8, e aí depois eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 2. Então beleza, 4 vezes 8 é 32, 32 dividido por 2 vai dar 16, aí, como eu tô falando de área, centímetros quadrados. Beleza, mais uma formulinha aí pra gente, depois a gente vai deixar tudo anotadinho as fórmulas lá no final. Então, beleza, agora vamos ver o trapézio. Como que funciona o trapézio aqui, ó? O trapézio é essa forma aqui, ó. Beleza. Como que funciona o trapézio? Eu tenho uma base grande e eu tenho uma base pequenininha, ó. Elas são paralelas, ó. O que é elas ser paralelas? Elas nunca se encontrar. Se eu prolongar para cá e prolongar para cá, elas nunca vão se encontrar, certo? Se eu prolongar para o infinito para a direita ou para o infinito para a esquerda, elas sempre vão manter a mesma distância entre elas, certo? Então, esse é o conceito de paralelismo. Beleza, e também eu vou ter uma altura, certo? Tá aqui a minha altura, anotei. Então tá, como é que eu vou deduzir a minha fórmula? De novo, eu vou duplicar esse trapézio aqui, ó, e vou simplesmente trazer ele para o lado. Agora eu vou inverter ele, vou girar ele e vou encaixar. Pronto, o que eu consigo ver aqui, ó? Aqui embaixo, ó, é o meu Bzinho, certo? É a minha base menor. E lá em cima, ó, é o meu Bzão. Então vou anotar isso aqui. E qual que é a área de toda essa forma geométrica aqui? Nada mais é do que a área de um paralelogramo, né? Agora essa figura inteira junta, ela forma um paralelogramo. Como que é a área do paralelograma? É simplesmente base vezes altura, que a gente já viu antes. Só que o que a gente tem de base aqui, ó? Na verdade, a base é eu somar esses dois B, certo? O pessoal confunde muito aqui que multiplica. Mas de uma ponta até a outra, imagina que aqui tu tem 8, aqui tu tem 4. Tu tem 8 mais 4 daqui até aqui. Então tem 12, certo? Não é 8 vezes 4, é 8 mais o 4. Então eu vou anotar isso, ó. Vou anotar que essa parte inteira, que é a minha base, é Bzão mais Bzinho, ó. Então eu vou anotar ali, ó. Ou seja, a minha base de todo o meu paralelogramo é Bzão mais Bzinho. Eu vou voltar aqui para mostrar de onde é que veio, ó. Toda essa base aqui eu vou jogar ali na minha fórmula. E a minha altura, eu vou simplesmente jogar lá, ó. A minha altura veio exatamente do lugar da minha altura, ó. Pronto, joguei lá. Beleza, só que eu não tenho todo aquele paralelogramo, eu quero o meu trapézio. Qual que é a área do meu trapézio? É simplesmente a metade daquilo ali, certo? Então agora eu vou organizar, ó. A área do meu trapézio é exatamente esse Bzão mais o Bzinho vezes a altura, certo? Só que eu vou dividir por 2. E aí fechou, essa é a fórmula do meu trapézio. Agora vamos organizar e vamos fazer o quê? Um exemplinho, né? Então agora fazendo um exemplo, ó, eu vou pegar um trapézio que tem 8 centímetros de base maior, que tem 6 centímetros de base menor e tem uma altura de 5 centímetros. Então tá, vamos fazer a continha agora aqui, ó. A área do meu trapézio, ó, vai ser eu somar o 8 mais o 6, que são minhas duas bases, ó. Eu vou somar eles, certo? Vou mostrar de novo de onde é que ele saiu, ó. Vai ficar 8 mais 6. Depois eu vou multiplicar pela minha altura e vou dividir por 2. Então, divido por 2. Beleza. Então, 8 mais 6 dentro do parênteses eu já posso fazer. 8 mais 6 é 14. Agora eu posso fazer 5 vezes o 14, que vai dar 70. E 70 dividido por 2, ó, vai ficar, a área dele vai ficar 35 centímetros quadrados. Perfeito, essa é a área do nosso trapézio. Agora vamos ver como é que funciona o círculo, ó. O círculo também é bem importante, ó, cai bastante no Enem, concursos, cai bastante questões de círculo. O círculo vai ter um centro, certo? E do centro até encostar na borda, ó, de qualquer lugar, essa distância vai ser a mesma. Do centro até encostar em qualquer partezinha ali, vai ser a mesma. Então, beleza, ó, isso aqui eu vou chamar de raio. E o raio, ó, eu vou botar ele aqui para baixo para mostrar o seguinte, ó, que de uma ponta até outra, passando pelo centro, agora eu vou passar pelo centro de uma ponta até outra. Eu vou chamar agora de diâmetro. Beleza, o que eu quero mostrar, ó? O meu diâmetro nada mais é, ó, do que 2 vezes o raio, ó, porque o raio é do meio até a ponta. O diâmetro é de uma ponta até a ponta passando pelo centro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou voltar com o nosso raio. Vou mostrar que aqui tem um outro raio, ó. Nessa ponta aqui também tem raio, certo? Então, ó, 2 raios é igual ao diâmetro, ó. Anotei aqui, ó. 2 raios é igual ao diâmetro. Essa relação é muito importante, ó. 2 raios é igual ao diâmetro. Beleza, isso aqui é muito importante. Esse é o conceito fundamental, que muitas questões eles vão te dar o diâmetro, mas a gente vai ver que nas fórmulas sempre vai o raio. E aí a gente precisa fazer o quê? Dividir por 2, porque o raio vai ser a metade daquele diâmetro ali. É bem importante. Então tá, então agora vamos ver como é que funciona a área de um círculo, ó. Vou botar um círculo de novo aqui, um círculo que tem um raio R, e a minha fórmula vai ser a seguinte, é bem simples, ó. É eu pegar o π, que é um número muito famoso que tem na parte de círculos, que ele é 3,14 e um monte de número. Geralmente no Enem eles arredondam para 3. Enem, concursos, eles arredondam para 3. Mas o fato é, eles vão dizer por qual que tu tem que multiplicar. Por exemplo, eles podem botar considere π igual a 3, ou considere π igual a 3,14. Podem fazer isso. Ou eles vão simplesmente deixar o π até o final, e lá vai estar, nas próprias alternativas vai estar com o π junto, que não precisou multiplicar ele. Então a fórmula vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Então essa é a fórmula da área. E a fórmula do comprimento, ó, vai ser parecida. Ó. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Ó. Repara que ambas têm π e ambas têm r. A diferença é o quê? Na área é raio ao quadrado. E no comprimento, o 2 vem ali pra frente, ó, é 2 vezes o π vezes o raio. Ah, então, um ponto que eu gosto para memorizar é pensar o seguinte, qual que tem o quadrado e qual que não tem o quadrado? Área, lembra que a unidade de medida de área é o quadrado? Então tá aí, ó, olha na fórmula ali, ó, a fórmula da área vai ter o raio ao quadrado. É um macete que eu uso para tentar memorizar. Se ajudar, ajudou. Se não ajudar, é só tem que memorizar, né, que a área é πr ao quadrado e o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então agora um exemplinho aqui, ó, qual é a área do círculo abaixo? Vou botar o círculo aqui e vamos ver o seguinte, ó. O raio dele é 5. Como que é a área? A área é πr ao quadrado, certo? E quanto que é o raio? O raio é 5. Então o π eu vou considerar ele como 3. Muitas vezes no Enem, em concursos, eles colocam π valendo 3, ó. Vou simplesmente colocar 3 vezes o meu raio ao quadrado. E quem que é o raio? É o 5, ó. Então eu vou simplesmente jogar 5 ao quadrado. Eu joguei o quadrado ali, ó. Olha onde é que saiu, ó. O 5 ao quadrado. Beleza. Não pode fazer 3 vezes 5 primeiro, né? Porque primeiro tem que fazer o 5 ao quadrado, na ordem de uma equação, primeira potência. Então, 5 ao quadrado é 25, ó. Vou só baixar ali, ó, 3 vezes 25. Primeiro eu fiz isso aqui.
Aí agora, 3 vezes 25 vai dar 75 centímetros quadrados. Pegou um pouquinho aqui atrás de mim, mas é 75 centímetros quadrados, tá? Tem porque é uma unidade de área. Beleza, então agora vamos ver um exemplo de comprimento de circunferência. Qual o comprimento do círculo abaixo? Então tá aqui, ó, só o comprimento. Repara que agora eu coloquei só a linhazinha branca, ó, ou seja, o que é o comprimento? Imagina que a gente pegou uma linha e contornou todo esse círculo aí. A hora que a gente esticasse essa linha vai ter um comprimento. É isso que a gente vai calcular agora. Então beleza, vamos ver. A gente tem um centro, tem um raio 5, certo? Então tá, agora a fórmula do comprimento é como? É 2 vezes o π vezes o raio. Então agora substituindo na fórmula, né, o comprimento vai ser o quê? O 2 eu vou só copiar o 2, o vezes eu vou só copiar. O π, como eu falei, 90% das vezes eles vão deixar como 3. Então coloca o número 3, né, 2 vezes 3. E o raio tá ali no desenho, né? O raio é 5. Então colocamos 5. 2 vezes 3 vezes 5 vai dar 30. Então o comprimento é 30 centímetros. Ou seja, se a gente fizer um círculo que o raio dele seja 5, a gente vai precisar de uma corda de 30 centímetros para dar toda a volta certinha nela. Então, isso aqui é o comprimento de um círculo. Agora, voltando à diferença entre área e perímetro, agora que a gente já viu algumas áreas e perímetros, eu vou colocar um exemplo aqui prático de como é que funciona aqui num problema. Ó. Eu coloquei 2 probleminhas, um de área e outro de perímetro, que são bem parecidos. Ó. Então tá, imagina que a gente tem um terreno, né? E o nosso terreno tem 4 metros de base e 3 metros de altura, certo? Então imagina assim que a lateral do nosso terreno tem 4 metros e os fundos e frente do nosso terreno tem 3 metros. Então vamos ver o que é um problema de área. Qual a quantidade de grama que devemos comprar para plantar neste terreno? Agora vamos ver em contrapartida como seria um problema de perímetro. Qual a quantidade de corda que devemos comprar para cercar o terreno? Então num eu vou botar grama dentro, na outra eu vou botar uma cerca. Então tá, uma cerca de corda, certo? Então tá, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vamos pegar, trazer para cá o nosso terreno e vamos ver a área. O que eu quero saber primeiro aqui é a quantidade de grama que devemos plantar, ó. Então a grama, ó, repara que a grama vai vir dentro, ó. Pode ver, ó. A grama vem bem certinho dentro do terreno, ó. Quanto de grama eu vou precisar comprar? Bom, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Eu vou simplesmente fazer 4 vezes 3, ó. 4 vezes 3 vai dar 12 o quê? 12 metros quadrados de grama. Então, se tu for até um lugar comprar, tu vai ter que pedir. Eu quero 12 metros quadrados de grama para plantar. Esse é um problema de área. Agora, para fazer o cálculo de perímetro, eu até troquei o lado para nós usar esse lado aqui certinho para fazer o cálculo de perímetro, ó. Como que vai ser o nosso terreno agora para botar corda, ó? Vamos pegar também o nosso terreno aqui, vamos botar para ali, ó. Pegar um terreninho e vamos botar corda, ó. Tentei pegar uma coisa que parecesse corda, ó. Eu vou pegar aqui, botei uma cordinha aqui, botei uma cordinha aqui, botei uma cordinha aqui, botei uma cordinha aqui. Então tá, para calcular agora o perímetro, o que é importante? Como eu quero somar todas essas cordas, eu tenho que pensar o quê? Que aqui embaixo é 4, lá do outro lado também vai ser 4. E se desse lado é 3, desse lado aqui também vai ser 3. Bom, então tá, agora quanto de corda eu vou usar aqui, ó? Simplesmente eu vou começar a somar tudo, ó. O perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno total da figura. Então eu vou botar aqui, ó. Eu vou pegar os meus 2, 3 que eu tenho, ó, pode ver, ó. Vou somar aqui, ó. Vou simplesmente pegar os meus 2, 3 e vou somar, 3 mais 3, e vou pegar os 2, 4 e vou botar aqui também, ó, 4 mais 4. Bom, fazendo essa sominha aqui, ó, 3 mais 3 mais 4 mais 4 vai dar 14 metros. Então, beleza. Então, se eu for comprar um corda para chegar nesse terreno aqui e cercar ele, eu vou ter que pedir 14 metros de corda para cercar esse terreno aqui. E com isso a gente vê bem a diferença entre perímetro e área. Então, agora eu vou voltar pro meu lado aqui para mostrar o formuláriozinho, ó. Isso aqui é tudo que a gente precisa de geometria plana, ó, para fazer os exercícios de área e perímetro. Tudo de geometria plana que a gente viu até aqui, estão todas as fórmulas resumidas aqui. Então, muito importante memorizar essas fórmulas aqui. Vão ser muito úteis na hora de resolver os exercícios. Lembrando que isso aqui vocês recebem em PDF, né? Então, só baixar em PDF que tem todo esse formuláriozinho aqui prontinho. Então agora vamos ver um dos teoremas mais importantes de toda a matemática. Isso aqui usa demais na geometria plana. Tanto na geometria plana, como na geometria espacial e como na geometria analítica. Em tudo que é geometria, o teorema de Pitágoras ele vai estar presente. Então vamos entender bem como que funciona. Essa frase aqui é uma frase bem famosa, ó, que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A gente vai ver, destrinchar bem isso aqui para entender. Isso aqui é bem importante entender. Tá? Então vamos começar o seguinte, ó, vamos pegar um triângulo aqui, ó. Primeiro, o teorema de Pitágoras ele vai ser aplicado em triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Certo? E ele é chamado de triângulo retângulo, porque se a gente pegar um retângulo e dividir a diagonal no meio, ele vai fazer 2 triângulos, certo? Esses 2 triângulos que ele vai fazer são triângulos retângulos, triângulos que vêm de um retângulo. Então, a gente consegue ver que ali tem um ângulo de 90 graus, que é aquele símbolo ali, ó, que tem uma bolinha no meio com um quadradinho na pontinha. Então, aquele símbolo ali significa que aquele ângulo ali é de 90 graus. Logo, a gente tem ali um triângulo retângulo. Então tá, então os lados do nosso triângulo, eles têm nomes, ó. Os 2 menores lados dele, ó, que é esse aqui e esse aqui, a gente chama de catetos. E o que são catetos? São os lados de um triângulo que não são o maior lado. E qual que é o maior lado de um triângulo retângulo? A gente chama de hipotenusa. E como que eu identifico onde que está a hipotenusa? A hipotenusa, que é o maior dos lados, ela vai estar sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. Então, ali está o nosso ângulo de 90 graus. Ó. Quem que está do outro lado é a hipotenusa. Esse lado do triângulo é o primeiro lado que vocês têm que saber identificar. Ou seja, acha o ângulo de 90 graus, lá do outro lado é a hipotenusa. Isso é muito importante. É a primeira coisa que tem que fazer. Então tá, agora vamos dar letras, quaisquer letras aqui, ó, pro nosso triângulo. Eu vou simplesmente organizar o seguinte, ó. Eu chamei o nosso triângulo agora, aqui eu botei A, B e C. Poderiam ser quaisquer letras, poderia ser em outra ordem. O que vai importar é a lógica que tem por trás. Vamos começar a ler agora o que é o teorema de Pitágoras, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que é um quadrado de um cateto? Vamos fazer aqui, ó. Quadrado de um cateto é simplesmente fazer um quadrado daquele cateto ali, ó. Concorda que o meu lado A é um cateto, certo? Então, esse cateto eu vou fazer um quadrado com esse lado ali, ó. Então eu fiz ali. É um quadrado que todos os lados têm A. Porque é um quadrado, todos os lados são iguais. A mesma coisa eu vou fazer com o cateto B, ó. Eu vou fazer outro quadrado aqui. Vai ficar um quadrado um pouquinho maior, porque o lado B é um pouquinho maior. E todos os lados dele, ó, são B também. E o que vai ser o quadrado da hipotenusa, ó? Eu vou fazer um quadradão com o lado da hipotenusa, ó. Todos os lados vão ser C, ó.
Pô, e o que o teorema está nos dizendo, então? Ó, vamos organizar aqui, ó. Se eu somar o quadrado dos meus catetos, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então eu vou separar esses quadrados agora aqui para ver como é que funciona esse teorema. Ó. Eu vou pegar o meu quadrado que tem cateto A, vou botar aqui. Vou pegar o meu quadrado que tem cateto B, vou botar aqui. E vou pegar o meu quadrado que é hipotenusa ali, é C, ó. Quadrado da hipotenusa, e vou botar aqui. E qual que é a área de cada um desses quadrados aí, ó? A área do primeiro ali que tá em roxo, que é o cateto A, é A vezes A. Então a área dele vai ser A ao quadrado. A área do segundo vai ser B ao quadrado. E a área do terceiro vai ser C ao quadrado. Então se eu somar a área do primeiro com o do segundo, vai dar a área do terceiro. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente anotar essa formulinha aqui, ó. A fórmula do Pitágoras vai ser esses dois somados, vai dar a área desse daqui em amarelo, que é o quadrado da hipotenusa. Então a nossa fórmula do Pitágoras, ó, vai ser simplesmente eu somar esses dois quadrados, é igual o quadrado da hipotenusa. Bom, agora a gente pode ver ó, que a soma do quadrado dos catetos, que é o A ao quadrado mais B ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então essa é a fórmula de Pitágoras tão importante que vai cair tantas vezes nos exercícios de geometria plana. E ela não atende só a quadrado, ela se atende a qualquer área que for proporcional aos lados. Ó. Então aqui eu vou fazer um outro exemplinho. Ó. Temos aqui o exemplo básico, que é de quadrados. Mas poderia ser, por exemplo, de um hexágono. Por quê? Porque a área proporcional do roxo mais a do azul vai dar a área em amarelo. Também vai dar certinho sempre. Também poderia ser, se eu diminuir isso aqui, ó, também vai acontecer. Então, eu vou sempre manter essa proporção. A área do roxo mais a área do azul vai dar a área do amarelo. Ou seja, somando a área formada pelos catetos vai dar igual à área formada pela hipotenusa. Qualquer área vai valer. Inclusive, eu botei até um exemplo aqui, ó, do Homer Simpson. Ou seja, se eu pintar aquele primeiro Homer daqui com 5 litros de tinta e eu precisar pintar esse Homer daqui com 10 litros de tinta, quer dizer que o de baixo eu vou precisar de quanto? Esse aqui eu precisei de 5, esse aqui eu precisei de 10, ou de baixo eu vou precisar de 15 litros de tinta, porque a área vai ser proporcional. Então, vamos entender isso aqui, ó. Tanto que eu separei, ó. A área desse Homer aqui mais a área desse Homer aqui é igual à área desse Homer aqui. Então o Pitágoras vai servir para qualquer área proporcional aos seus lados ali, aos catetos e à hipotenusa. Então isso é imprescindível, entender o conceito do Pitágoras antes de qualquer coisa. Então o teorema de Pitágoras ele vai muito além da área dos quadrados. Claro, o quadrado, por ser quadrado, o lado vezes o lado é a área mais simples que tem para calcular, né? Se aqui é A, o quadrado vai ficar A vezes A, que vai ficar A ao quadrado, que é muito mais simples de eu calcular do que, por exemplo, a área desse Homer aqui. Então a fórmula do Pitágoras é uma simplificação para a área mais simples possível. Só que a gente tem que entender que serve para qualquer tipo de área. Então vamos voltar aqui, ó. Então, o teorema de Pitágoras, na hora de aplicar nos exercícios, para descobrir os lados dos quadrados, que a gente já vai ver exemplos, vai ser simplesmente essa formulinha aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, agora vamos só organizar nossa formulinha aqui, ó. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A formulinha está dizendo exatamente isso, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual ao C ao quadrado, desde que C seja a hipotenusa. Somar duas áreas para chegar na terceira área. Agora vamos ver dois exemplos aqui, ó. Num deles eu quero saber justamente a hipotenusa e no outro eu quero saber um cateto. Então tá, primeiramente identificamos a hipotenusa, ó. Nesse caso aqui é o x e naquele caso lá é o 5. Então na hora de montar nossa fórmula a gente tem que notar o seguinte, a hipotenusa vai ficar sempre sozinha. Então já vou deixar ela sozinha aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, o a ao quadrado mais b ao quadrado vai ser simplesmente o 6 e o 8 ao quadrado, ó. Vou jogar eles ali. E quem que vai ficar sozinho aqui? Vai ficar o x, ó, que é o que eu quero descobrir. Vai ficar x ao quadrado. Beleza. Já nesse caso aqui, quem que vai ser o a ao quadrado mais b ao quadrado nessa linha do lado? Vai ser o 4 e o x, porque a hipotenusa tem que ficar sozinho, e a hipotenusa é o 5, ó. Então, nesse caso aqui, eu fiz bem comparativo já para ver a diferença, ó. O a ao quadrado e o b ao quadrado vai ser o 4 e o x. Então, é eles que vão ao quadrado ali, ó. E agora, igual, quem que é a hipotenusa ao quadrado é o 5 ao quadrado, então é ele que vai ficar aqui. Então, nota bem a diferença de cada uma aqui, ó. Então, agora vamos calcular primeiro essa daqui do 6 e do 8, ó. 6 ao quadrado vai dar 36, 8 ao quadrado vai dar 64, e o x ao quadrado eu vou simplesmente deixar x ao quadrado. 36 mais 64 vai dar 100, 100 igual a x ao quadrado. Então tá, eu quero isolar o x. Qual que é o inverso de elevar um número ao quadrado? É tirar a raiz desse número. A gente viu lá na parte de isolar o x. Então, igual a x, quanto que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então nessa daqui a gente descobriu que a nossa hipotenusa é 10. Agora nessa outra aqui a gente tem que descobrir o cateto ali, ó, porque a hipotenusa a gente já sabe que é 5. Então tá. Então vamos fazer a continha. 4 ao quadrado vai dar 16, x ao quadrado eu vou baixar o x ao quadrado ainda, e o 5 ao quadrado vai ser 25. Bom, tem que isolar o x. Eu vou pegar o meu 16 e vou mandar lá pro outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 25. Aí o 16 que tá aqui vai pra lá, menos 16. Ele tava somando, ele foi pra lá subtraindo. Agora 25 menos 16 vai dar 9. Eu vou fazer x ao quadrado igual a 9. Prontinho. Eu quero saber quem que é o x. Qual que é o inverso de elevar o número ao quadrado? É tirar a raiz. Então, tirando a raiz lá do 9, vai ficar a raiz quadrada de 9, vai ficar igual a 3. Prontinho, ó. Então a gente já sabe que vamos organizar os números nos seus respectivos lugares, ó. Aqui a hipotenusa é 10 e aqui eu descobri o cateto. Então são maneiras diferentes de resolver. De acordo com o que a gente tem no triângulo, a gente monta a fórmula daquela maneira específica ali. Quando a gente tem a hipotenusa é de um jeito, quando a gente não tem a hipotenusa é do outro jeito. Por isso que eu quis mostrar exatamente como é que é aqui. Bom, agora vamos ver as fórmulas que mais caem nos exercícios. Ó. Essas fórmulas aqui, ó, elas vão ser uma mão na roda na hora de resolver. Porque ao invés de fazer um monte de conta, às vezes até mesmo fazer Pitágoras, a gente consegue usar essas formulinhas aqui prontinho. Ó. Então primeiro, vamos ver a diagonal de um quadrado. Como que a gente calcula? O quadrado de lado 6. Vamos pegar um quadrado bem bonitinho aqui, de lado 6, né? Todos os lados tem 6. E o que é a diagonal? A diagonal é isso aqui, ó, vai de uma ponta até a outra, certo? Então como que calcula essa diagonal aqui? Isso aqui é bem útil. Ó. A fórmula é simplesmente tu pegar o lado que tu já tem e fazer vezes raiz de 2, ó. Então vamos ver aqui, ó. A diagonal vai ser lado vezes raiz de 2. Ó, repara que vai sumir o lado e vai vir meu 6, ó. Vai. Ó, de novo, ó, vou voltar aqui. O 6 vai cair exatamente no lado, ó, porque o lado do quadrado é 6, né?
6 vezes raiz de 2. Aí, como é centímetro, né? 6 raiz de 2 centímetros, ó. Então, tá aqui a diagonal de um quadrado. Bem facilzinho, ó. Pegou o lado, multiplica por raiz de 2. Essa vai ser o tamanho da diagonal. Outra fórmula bem importante aqui também, ó. Pra calcular a altura de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem todos os lados iguais, ó. Vamos botar um triângulo equilátero aqui que tem lado 8, certo? Então tá aqui, ó. Já tô fazendo um exemplo numérico aqui pra facilitar bastante. A altura é isso aqui, né? A altura do meu triângulo equilátero, certo? Então, qual que é a fórmula dele, ó? É o lado vezes raiz de 3 dividido por 2, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui sai do Pitágoras, certo? Mas aí pra não precisar fazer Pitágoras toda a vida, ó, dá pra usar isso aqui. Então, repara que o meu lado ali, ó, vai sumir da fórmula e vai entrar o 8, ó. Até porque o lado é 8, né? Então, 8 vezes raiz de 3 dividido por 2. Como dá pra dividir 8 por 2, né? O que tá fora da raiz dá pra dividir, ó. O 8 e o 2 estão fora, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então vai dar pra cortar, vai ficar 4 raiz de 3. Como é um comprimento, né? Centímetros. Beleza, então vamos colocar ali, ó. 4 raiz de 3 centímetros. Esse é o tamanho da minha altura. Então, beleza. Outra fórmula bem importante, ó. Qual é a área de um triângulo equilátero de lado 8? Bom, a área, tu vai pegar direto isso aqui, ó. Vamos pegar um triângulo equilátero de lado 8, né? Um bem bonitinho. Vamos fazer o seguinte, ó, a fórmula é essa aqui, ó. É o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa fórmula é bem útil também, eu tenho que memorizar ela, ó. Então vamos ver, ao invés de botar L ao quadrado, vai ficar 8 ao quadrado, ó. Olha onde é que cai 8. Olha, ó, cai ali no lugar do L, ó. O quadrado ficou, ó. Agora tu vai elevar o 8 ao quadrado, ó. Beleza, então 8 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 8 ao quadrado é 64. Então vai ficar 64, raiz de 3 dividido por 4. De novo, quem tá fora da raiz dá pra cortar, ó. 64 e 4 dá pra dividir. Vai ficar 16 raiz de 3. Então, 16 raiz de 3, como agora a gente falou de área, isso aqui vai ser centímetros quadrados. Então, a área, ó, a área do meu triângulo equilátero de lado 8 é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza. Então, agora uma outra muito importante, ó. Vamos guardar isso aqui. A gente já sabe que um triângulo equilátero de lado 8, se a gente aplicar na fórmula, a área de um triângulo equilátero assim é 16 raiz de 3, tá? Vamos guardar. Por que a gente vai guardar? Porque agora a gente vai ver como é que funciona a área do hexágono. Vamos botar aqui, ó, qual que é a área de um hexágono regular de lado 8. Vamos pensar o seguinte, aqui tem um hexágono, ó. O rico de um hexágono, e vou colocar aqui os lados dele valendo 8. Qualquer hexágono regular, eu consigo traçar retas assim, as diagonais dele, ó. Eu consigo dividir ele em 6 triângulos equiláteros, ó. Ali são 6 triângulos exatamente como tá aqui no cantinho ali, ó. Como é triângulo equilátero, todos os lados dele vão valer 8. Então, qual que é a área de um triângulo equilátero que o lado é 8? A gente já sabe, ó. Como todo lado é 8, ó, eu vou pensar aqui, ó. A gente tem 6 triângulos equiláteros de lado 8. Cada triângulo possui área igual a 16 raiz de 3, cada um deles. E como eu tenho 6 dele, é só fazer 6 vezes o 16 raiz de 3, ó. Então, a resposta da área total do hexágono é os 6 triângulos equiláteros. Então vai dar 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, para generalizar a fórmula, ó, eu vou simplesmente pensar o seguinte, que a área é 6 vezes a área de um daqueles triângulos equiláteros ali, certo? E a área de um triângulo equilátero, a gente já viu anteriormente como é que fazia a conta, ó. Então vai ficar 6 vezes aquela fórmula que a gente viu antes, que é o quê? O lado ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Então, tá aqui a formulinha, agora eu vou só organizar bonitinho, ó. Prontinho. Essa é a fórmula do hexágono. 6 vezes a área de um daqueles triângulos equiláteros. Beleza, essas fórmulas aqui vão ser muito úteis na hora de fazer os exercícios. Bom, então agora vamos resolver as questõezinhas de geometria plana, né? João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetro de 4 centímetros e preço de 1,50 a unidade. Pedro vai a essa loja e, após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro e a mesma espessura e cobre R$ 3 a unidade. Considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate. João, mas então tá, a gente sabe o quê? Que a moedinha de chocolate vai ter o valor conforme a quantidade de chocolate. Então vamos ver, ó. Antes o diâmetro era de 4 e depois o diâmetro vai ser de 8. Então vamos ver com essa proporção aumentando quanto de área de chocolate que vai aumentar pra gente poder fazer a nossa conversão, né? Já que a espessura do chocolate vai ser a mesma, só o diâmetro que vai aumentar. Vamos ver a área de cada uma então. Primeiro, vamos pensar uma moedinha de chocolate de 4 centímetros de diâmetro. Tá aqui uma moedinha de chocolate, eu tentei pegar parecido com aquelas moedinhas que tinha antigamente. Comentários à parte. O que é bem importante na área de fazer círculo aqui, ó? A maioria das questões que envolve círculo, eles vão te dar o diâmetro. Pra ti ter que pegar, ao invés do diâmetro e aplicar na fórmula, vocês têm que aplicar o quê? O raio. Porque a fórmula do círculo, tanto de comprimento e tanto de área, ela envolve o raio. Então o pessoal, é pegadinha. Mas eu nem considero pegadinha, já que a fórmula é raio. Eles te dão um diâmetro pra ver se tu sabe o conceito de diâmetro e de raio. A gente viu já na parte de geometria plana, o diâmetro, ele é o dobro do raio. Então se ele te deu um diâmetro de 4, ó, vamos ver onde é que é o 4 aqui, ó. O 4 tá aqui. Eu vou pegar e botar o 4 ali pra cima. Mas a fórmula da área do círculo, ela envolve o quê? Ela envolve o raio, ó. A área é π vezes o raio ao quadrado. Então tá, a gente tem o raio, não. Tem um diâmetro. O que a gente faz pra ter o raio? A gente divide aquele número por 2, ele vai ser metade, ó. Então vou comprimir ele pela metade, ó. Beleza, agora o nosso raio é 2. Vamos aplicar na fórmula. A área desse círculo, então, vai ser π vezes 2 ao quadrado. Então vamos botar isso. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. 4 vezes π. Beleza, vamos deixar o π aqui mesmo, que depois na outra a gente vai deixar o π também e vai comparar o número com o número. Beleza, agora vamos ver o seguinte. Agora a gente sabe que a nossa área dessa moedinha aqui é de 4π centímetros quadrados. Vamos ver a moeda, então, qual é a área dela, ó, com 8 centímetros, ó. Vamos primeiro guardar essa informação aqui, que é importante, ó. Vamos deixar quietinha aqui. E essa aqui vale 1,50, vamos deixar isso anotado também, ó. Essa moedinha aqui, quando a área dele é 4π, tem que valer 1,50. Beleza, agora vamos ver a de 8, qual a proporção que vai aumentar. Vamos ver. Então agora eu tenho uma outra moedinha que o diâmetro dela é de 8 centímetros, ó. Vamos pegar aqui, ó, é maior, ó. Pode ver, até peguei pra comparar. Essa aqui é a de 2 centímetros, agora a de 8 vai ser maior. Então tá, vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho o meu 8 centímetros, certo? De novo, eu não tenho o meu raio ainda, então isso aqui é o diâmetro. Eu vou anotar minha formulinha, ó. A minha fórmula é πr ao quadrado. E o meu raio pra eu aplicar na fórmula é 4. Isso aqui é muito importante.
Então tá, agora vamos aplicar o meu raio igual a 4, ó. Vai ficar π vezes 4 ao quadrado, ó. E 4 ao quadrado é 16, vai ficar 16 π. Então, 16 π centímetros quadrados. Beleza, então agora vamos anotar essa informação bonitinha aqui, ó. E a gente tem que ver o valor, ó. Quanto que aumentou em relação, ó, do 4π pro 16, ó. Quanto que aumentou? Aumentou 4 vezes, né? A área vai ser 4 vezes maior, então o valor também tem que aumentar 4 vezes mais. Então, 1,50 vezes 4 vai ficar R$6. Então, o valor correto tem que ser de R$6. Então, isso aqui vai dar a alternativa D, ó. Rejeita a proposta de Pedro, né? Pois o preço correto seria R$6. O Pedro tá falando o quê? O Pedro falou que ele tem que cobrar R$3. Não, agora vai cobrar R$6. Então, beleza, alternativa D. Mais uma questãozinha então, ó. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões visto de cima. Nesta representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, que na verdade são os pontos claros aqui que eu pintei tudo de branquinho, né? E ocupam circunferências de raios 3 e 4 metros, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo 1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2, em uma sessão? Use 3 como aproximação de π. Beleza, vamos identificar então o nosso círculo de raio 3, ó. Tá aqui, ó. Círculo de raio 3 metros, né? Tá aqui, ó. Esse é o raio de 3 metros. Beleza. Como que é o comprimento, então, de uma volta completa, dado que o raio é 3. A fórmula do comprimento é 2π vezes o raio, ó. Comprimento, então, para dar uma volta aqui, o cavalinho C1, vai ser 2π vezes o raio. Então tá, então vai ficar 2π vezes 3, porque o raio é 3. 2 vezes 3 vai dar 6, né? Fica 6π. E quanto que ele tá dizendo que o π é aqui, ó? Vou botar só o 6 primeiro, ó. E o π ele tá mandando a gente usar o quê, ó? Π ele tá mandando usar como 3. Então, 3 é só botar pra cá, ó. 6 vezes 3 vai dar 18 metros. Beleza. Então, o cavalinho C1, para dar uma volta, ele vai percorrer 18 metros. Vamos ver o cavalo 2 agora que tá no círculo de raio 4, ó. Vamos organizar aqui, ó. 4. Onde é que é o raio 4 agora, então, aqui, ó? Tá aqui, é um pouco maior. Então, eu vou colocar desse lado aqui agora, só para nós fazer desse lado a conta, para poder comparar melhor e não ficar tudo embaralhado, ó. Então, o comprimento é a mesma fórmula, 2π vezes o raio. O raio é 4, então vai ficar 2π vezes o 4. 2π vezes o 4 vai ficar 8π. E aí, agora o π, a gente sabe o quê? O π, ele sabe que quer que use 3, ó. Vou mostrar de novo aqui. Que vai ficar 3 vezes o nosso 8, ó. 3 vezes 8, 24 metros. Beleza, então tá. Então, quanto que anda mais? O C2 anda 24 e o C1 anda 18. Vamos fazer a subtração de um de outro aqui, ó. 24 menos 18 vai dar 6 metros. Então, cada volta, ele anda 6 metros a mais. O C2 anda 6 metros a mais. E quantas voltas ele vai dar lá, ó? Então, vamos olhar, ó. Por volta é 6 metros. Então, ele vai querer saber em 10 voltas. Bom, em 10 voltas é simplesmente 6 metros vezes 10, né? Então, vai dar 60 metros. Alternativa B, só marcar a alternativa B. Mais uma questãozinha de geometria plana, então. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupado pela calçada? Bom, beleza, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a área da calçada vai ser a área total menos a área da piscina. E a área da piscina a gente já sabe que é 400 metros quadrados. Então só tá faltando a área daquele quadrado maior ali. A gente vai fazer a área do quadrado maior menos a área da piscina, que é 400 metros quadrados, vai ser só a área da calçada. Então tá, então vamos usar aquele 400 metros quadrados para descobrir o lado da piscina. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? O lado da piscina é um quadrado, então a gente já sabe que é 400 metros quadrados. E a área de um quadrado é só fazer lado vezes lado. Então a gente já sabe que lado vezes lado vai dar o 400, ó. Lado vezes lado vai dar 400. Então como é que eu passo o quadrado pro outro lado? Passo como raiz. Vai ficar raiz quadrada de 400 igual ao lado. Agora já assumiu o meu lado ao quadrado, agora só tenho o lado. E qual que é a raiz quadrada de 400? É 20. E onde é que é o meu 20, ó? É o lado da minha piscina. Bom, já sei que é 20. E para calcular a área do nosso quadrado maior, a gente vai precisar do lado dele. E como é que a gente vai descobrir o lado dele? Se o lado da minha piscina é 20, até lá em cima eu tenho que ter mais 5. Então eu vou fazer isso aqui, ó, mais 5. Então vai ficar 25. E pro lado de baixo, para encostar aqui embaixo também, ó, mais 5, ó, para chegar aqui embaixo vai ficar 30. Então o lado do meu quadrado grande é 30. E como é um quadrado, aqui é 30 e desse lado aqui também vai ser 30. Bom, então a área do meu quadrado maior vai ser 30 vezes 30, ó. Então tá aqui que é 30 também. É só fazer essa continha agora aqui, ó. Vamos usar a mesma fórmula. A área do quadrado grandão vai ser 30 vezes 30, 30 ao quadrado. Então vai dar 900. Bom, então agora é só fazer a subtração, né? 900 é a área maior, ó. 900 metros quadrados. E a área da calçada vai ser o 900 menos a área da piscina, ó. Que é a área total menos a área da piscina. Então a área da calçada vai ser o meu 900 menos o meu 400. Então a área da calçada vai ser 500 metros quadrados, que vai ser a alternativa D. Só marcar a alternativa D. Mais uma questãozinha, então. A figura representa uma escada com 3 degraus, construída em concreto maciço, com suas medidas específicas. Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular, e as paredes laterais têm formatos de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica, em metros quadrados, mede. Bom, então basicamente a gente vai ter que fazer a área dos pisos, a área dos espelhos e a área lateral. Só tem que cuidar que a área lateral, um grande pega-ratão aqui, que ela tem área lateral desse lado, mas também tem que revestir do outro lado. Então beleza, vamos por partes aqui, ó. Então só para organizar, a gente vai revestir os pisos, espelhos e paredes laterais. E a gente vai querer saber tudo isso aqui em metros quadrados depois, tá? Então é só fazer a área de todas essas partezinhas aí e somar tudo. Então tá, vamos organizar a figura aqui para ter mais espaço, ó. Vamos deixar só a figura, já que a gente já sabe o que a gente quer. E vamos começar fazendo o seguinte, ó. Vamos começar fazendo a área dos pisos, ó. O que eu fiz aqui, ó? Esse de amarelo é o piso, ó. Então eu vou olhar no desenho e já vou anotar as medidas dele, ó. Vai ser 0,25 aqui, 1 aqui, ó. Só olhar. Ali embaixo é 1, ó. Pode ir vendo que até lá vai ser 1 também, ó. Então tá, e a gente tem quantos desses? Ó? A gente tem 3, ó. Então tem mais esse aqui que é piso, que são as mesmas medidas, ó. 0,25, 1. E tem mais um aqui embaixo. 0,25 e 1.
Beleza. Então agora como que fica a área de um retângulo? É simplesmente 1 vezes o 0,25, né? É base vezes altura, ó. Vai ficar 0,25 vezes 1, vai dar 0,25. E isso eu vou fazer em todos, ó. Então cada um deles vai ter 0,25. Se eu somar esses três aqui, ó, eu já vou somar, só de piso, ó, eu vou somar esses três e tenho 3 vezes 0,25, eu vou ter 0,75. Então eu já vou deixar anotadinho isso aqui, ó. Vamos deixar bem guardadinho, porque no final a gente vai ter que somar todos eles, ó. Deixa organizadinho. Beleza, agora vamos pro espelho, ó. Como é que funciona o espelho? O espelho, as medidas dele, eu vou anotar aqui, ó. Ele é 0,20 por 1. De novo, é só olhar o desenho e organizar bonitinho, ó. E quantos desses eu tenho? Eu tenho esse. De novo vai ser 0,20 por 1. E vai ter mais um ali embaixo, ó. 0,20 com 1. Beleza, como é que eu calculo a área dele? De novo, é base vezes altura, né? 1 vezes 0,2 vai ser o próprio 0,2, ó. Então tá, conta bem rapidinho de fazer, ó. 0,2 aqui, 0,2 aqui, 0,2 aqui. Então tá, então eu vou somar esses três, ó. Essas contas aqui parecem demorado, mas é bem rápido, ó. Por isso que eles já colocaram o número 1 ali, até pra facilitar. Então 3 vezes o 0,2 vai ficar 0,6. Vamos guardar essa informação também aqui, ó. 0,6 metros quadrados. Então, guardei a informação aqui. Então tá, agora tá faltando a parede lateral. A parede lateral é um pouquinho mais delicada, ó. O que tem que fazer na parede lateral? Eu vou dividir ela em 3 tipos de retângulos, ó. O primeiro é esse pequenininho aqui, ó, que eu vou anotar. As medidas dele, se tu olhar no desenho ali, tu vê que é 0,25 vezes 0,20. Aí agora, porque cada degrau da minha escada é 0,20 de altura, ó. Agora eu vou pegar 2 degraus ali, como se fosse 2 degraus, ó. Esse partezinho já vai ser 0,20 mais 0,20 de altura, ó. Então vamos anotar. Vai ser o 0,25 embaixo e 0,20 mais 0,20. Ou seja, 0,40 de altura. E o meu último degrau lá, ó, são 3 0,20. Então vai ser 0,20 mais 0,20 mais 0,20, ó. 3 0,20, que é o terceiro degrau. Mas a base ainda continua sendo 0,25. Então tá. Então aqui vai ficar 0,60 de altura. Agora é só nós fazer a nossa multiplicação uma por uma, né? Base vezes altura em todos eles, ó. Esse aqui vai dar 0,05. Nesse aqui, fazendo a multiplicação 0,25 por 0,40, vai ficar 0,1. E no último vai ficar 0,25 vezes 0,6, vai ficar 0,15. Beleza, agora é só somar esses três aqui, certo? Então tá, vou somar esses três, somando. Esses três aqui já vai dar 0,30, mas é aqui que mora o grande segredo, ó. Muita gente errou essa conta aqui, ó, porque do outro lado a gente tem a mesma área lateral. Temos a mesma área do outro lado, até anotei aqui, ó, cuidar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, olhem aquela área lateral aqui, ó, esse mesmo 0,3 que eu tenho aqui, ó, eu tenho lá do outro lado, ó. Então eu quis fazer bem visual já, ó, pra não se confundir. Esse lado aqui é 0,3, mas daquele lado também é 0,3. Então minha área lateral vai ficar como? 0,3 mais 0,3 vai dar 0,6. Beleza, então agora eu anotei, tenho todas as áreas que eu preciso para fazer a soma, ó. Essa parte vai ser as paredes laterais, então vou voltar essas aqui para cá para nós somar todas elas, ó. Somando todas elas, ó, vai ficar 0,6, mais 0,75, mais 0,6 também. Então, fazendo essa soma aqui agora, que a gente não tá deixando escapar nada, né, vai dar 1,95, alternativa E. 1,95 no caso metros quadrados, né, alternativa E, só marcar a alternativa E. Mais uma questãozinha então. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme figura 1, com lados 18, 14 e 12 centímetros. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sobre AC, e o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme figura 2. Sabe-se que a figura 1, o ângulo ACB, é menor que o ângulo CAB, e este é menor que o ângulo ABC, associada para a resolução da questão e que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pelas máquinas. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetros do segmento BD, BE e EC? Ou seja, a primeira coisa, o que é o BD, BE e EC que a gente quer? É isso aqui, ó. Vamos pegar, vai fazer o desenho do que ele quer saber o tamanho, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. DB, BE e EC. Então, a primeira coisa é organizar isso aqui. Vamos organizar pro ladinho, a gente já sabe que o tamanho que a gente quer é esse. Agora a gente se preocupa só com o seguinte, em saber quais lados vão cair em quais lugares ali, ó. 18, 14 e 12 centímetros. Onde que eles vão cair? Se o ABC é menor que o CAB, e o CAB é menor que o ângulo ABC, então o ABC é o maior. Então tá, se o ABC é o maior, ó, vamos identificar ele, ó. Esse é o maior. O oposto a ele tem que ficar o maior lado, ó. Ou seja, o maior ângulo, o oposto dele tem que ser o maior lado. Vamos ver aqui, ó. O oposto é aqui. Então qual que é o maior lado? 18, 14 ou 12? É o 18. Então vou anotar o 18 aqui. Beleza, vamos ver o outro. O CAB, ele é o segundo maior, certo? O ACB é menor que o CAB. Então o CAB, ó, onde é que tá o CAB? O CAB tá aqui. Ele vai receber o segundo menor lado, ou seja, o lado do meio, digamos assim, ó. Então, o segundo maior ângulo é o oposto do segundo maior lado. Então, a gente vai organizar aqui, ó. Qual é o oposto dele? É aqui. Então, aqui vai ficar o nosso 14, que é o segundo menor lado. Beleza. E o que sobrou, né, que dá até pra olhar aqui, ó, é o menor dos ângulos, ó. Vai receber o menor lado. Esse aqui é o menor ângulo, vai receber o menor lado, ó. O oposto ao menor lado. Então, tá. Qual que é o oposto dele? É ali. Então, aqui que vai vir o nosso 12. Beleza, vamos organizar essa figura aqui agora. Vamos ganhar um espacinho com ela aqui, ó. E vamos pensar o seguinte, ó. O AB ali no AB, o meio dele, ele falou que ele recortou bem no meio dos lados, ó. Então, o AB, se eu dividir aqui no meio, vai ficar 6 para baixo e 6 para cima, certo? Então, pensando nisso, imagina que eu vou dobrar o papel agora, ó. Olha para onde é que vai vir esse meu 6 de cima, ó. Esse meu 6 de cima, quando eu dobro o papel, ó, ele cai aqui, ó. Pronto, então já sei uma parte do meu comprimento que ele pede, ó. E do outro lado, lá BC, que tem o 14, eu vou pensar o seguinte, ó. O 14 eu posso dividir em 7 e 7, certo? Por quê? Porque ele tá falando que ele dobrou bem no meio ali. Então, a parte lá de cima, quando eu dobro, vai cair aqui para baixo, ó. Essa parte cai aqui para baixo. Beleza, então aqui também é 7. Eu dividi bem no meio. Então tá, então agora o que eu quero dessa figura aqui? Eu quero esse comprimento aqui, ó. Quero simplesmente esse comprimento aqui. Pode conferir que é o mesmo tamanho do verdinho que tem desenhado ali. Então eu simplesmente vou fazer a soma dos comprimentos, que é o que ele pede, ó. 6 mais 7 mais 7, que vai dar 20. Então, só marcar aqui, alternativa B, 20.
De geometria plana, então. Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento em metro, indicada por X. A estrutura de balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro, conforme a figura. Aí tá ali a figura. Nessas condições, o valor em metro de X é igual a... Então tá, como é que a gente vai calcular essa daqui? Vamos primeiro pensar. Se eu souber o tamanho inteiro disso aqui que tá em amarelo, é só eu subtrair esse 0,5, que vai ser o tamanho ali, ó. Pode ver, ó. Aqui é o tamanho total. Se eu subtrair o 0,5, eu vou chegar no meu tamanho do X. Então beleza, então vamos se preocupar primeiro em descobrir o tamanho total. E onde é que eu posso ver esse tamanho total aqui, ó? Eu vou trazer ele pra cá, ó. Porque aqui são valores conhecidos que eu posso pegar, ó. Essa minha parte amarela, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de H. Então tá, esse meu H eu vou separar ele aqui, ó. Eu vou fazer um triângulo da seguinte maneira, ó. Essa parte aqui, ó, eu sei que é quanto? 3 metros, certo? Então eu vou trazer essa barra aqui com o meu 3 metros pra cá. E a parte de baixo inteira do verde é 2 metros. Só que pra eu fazer o teorema de Pitágoras, eu preciso usar a parte do triângulo retângulo ali, ó. Eu vou simplesmente pegar metade disso aqui, ó, que vai ser 1 metro, certo? Se o todo é 2, a metade é 1. E aí sim, eu posso trazer essa barrinha pra cá, vai ficar 1 metro. Então tá, então agora eu posso fazer um triângulo retângulo aqui, né? Tá aqui o meu ângulo reto. Eu só fazer Pitágoras. Quem que é a hipotenusa desse meu triângulo retângulo aqui? É o 3. Então, ele que fica sozinho no meu teorema de Pitágoras sempre. Então tá, então o teorema de Pitágoras, né, vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Sendo que o a que tá sozinho tem que ser a hipotenusa. E quem que é a hipotenusa? É quem tá do outro lado do 90 graus. Então tá aqui, ó. O meu 3 tá do outro lado do 90 graus, tá ali. 3 ao quadrado é igual ao meu 1 ao quadrado mais o meu h ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Então, 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado vai ficar 1, e o h ao quadrado eu vou só copiar. O meu 1 que está desse lado, eu vou passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 9 menos 1 igual a h ao quadrado. 9 menos 1 é 8, igual a h ao quadrado. Como que eu passo o quadrado desse lado para lá? Vai passar como raiz quadrada, certo? Então, raiz quadrada de 8 é igual ao meu h. Beleza, onde que é o meu h agora aqui, ó? O meu h é todo esse tamanho aqui, ó. É toda aquela altura ali. Então, eu vou botar meu h lá, ó. Beleza, essa parte aqui vale raiz de 8. Então, o meu raiz de 8, lembra que a gente tem que fazer agora? Tem que subtrair o 0,5, porque raiz de 8 é todo o tamanho. Como é que eu volto o 0,5 aqui, ó? Voltei 0,5, vai ficar menos 0,5. Então tá, então meu x, que é aquilo ali, ó, vai ser o meu raiz de 8 menos 0,5. Então, beleza, isso aqui vai dar a alternativa C. Só marcar a alternativa C. Então, com prismas, que cai bastante no Enem. Então, eu vou pegar uma figura da geometria plana, aqui um triângulo, vou fazer o seguinte, eu vou subir segmentos que todos eles têm o mesmo tamanho e o mesmo ângulo entre o chão ali, ou seja, os segmentos têm que ser paralelos, eles nunca vão se encontrar, tanto faz se for assim, ou se for mais deitado. Então, eu vou subir segmentos aqui, ó, das pontinhas do meu triângulo, depois a gente vai dar nome a essas pontinhas, certo? E aí, agora, esse mesmo triângulo que eu tenho lá embaixo, que eu vou chamar da minha base, eu vou subir até encaixar aquela pontinha ali, ó. Então, isso aqui que se formou é um prisma. Beleza, esse aqui é um prisma de base triangular, então eu vou anotar o nome dele, ó. Também poderia ser um prisma de base quadrangular, ou como ele seria então? Seria um quadrado, ou um prisma de base retangular, né, se fosse um retângulo, e vou subir agora aqui retas, ó, todas de mesmo tamanho, fazendo o mesmo ângulo, todas elas paralelas entre si, né, e vou pegar a minha base, que é retangular, e vou subir também, ó. Pronto, isso aqui é um prisma, ó. Mais um exemplo agora, ó. Esse aqui, no caso, é um prisma de base quadrangular, né, considerando que a nossa base é um quadrado. Agora eu vou fazer um prisma de base hexagonal, ó, ou seja, é um hexágono, vou subir as retas, e agora eu vou pegar a mesma base, tem que ser em cima como se fosse a minha tampa, ó. Então, beleza, esse aqui é um prisma de base hexagonal. Então tá, e eles também podem ser caídos, tanto faz o ângulo, desde que todas as minhas retas ali que subiram, esses meus segmentos, tiverem o mesmo tamanho e o mesmo ângulo, ou seja, serem paralelos. Ó. Então eles podem ser tortinhos assim, ou assim, retinho, como a gente viu. É mais comum a gente ver eles retinho, né? Então tá, então agora eu vou pegar um só deles, ó. Vou usar um só deles para nós ter como exemplo os elementos de um prisma, ó. Primeiro elemento, ó, isso aqui que eu tirei fora são as nossas arestas. Então, todos esses segmentos são as arestas de um prisma. A união dessas arestas, ó, eu vou chamar de vértice, ó. Por exemplo, aqui, aqui, aqui. Todos esses são vértices, que é onde se encontram as arestas. Então, isso aqui são os vértices. E as figuras planas formadas por essas arestas, eu vou chamar de face. Então, isso aqui ó, é uma face. Agora vamos ver que tipo de exercício que nos pedem sobre os prismas, né? E o principal é o quê? Área e volume. Então, eu coloquei aqui, ó, qual a área total e o volume do prisma abaixo. Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho um prisma de base quadrada, onde embaixo é 4 por 4 e a altura do meu prisma é 10. Então, beleza, vamos começar aqui, ó, fazendo a conta da área total. O que vai ser a área total? É eu simplesmente somar todas as minhas faces desse prisma aqui. Todas as minhas faces serão, ao todo, 6 faces, certo? Terão uma embaixo e em cima, que são 2, e as faces laterais, que vão ser 4. Então, eu vou ter ao todo 6 faces. A hora que eu somar todas essas faces, eu vou ter encontrado a área total desse prisma aí. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A área total é a área das bases, ou seja, embaixo e em cima, ó. Essa parte que eu selecionei. E mais do que a área lateral. O que é a área lateral? Ó? É essa partezinha que eu vou pintar em vermelho aqui, ó. Tem 4 faces laterais. Então, se eu somar a área dessas 4 faces, eu vou ter a área lateral. Então tá, ó. Então, eu vou só separar aqui, ó. A área das bases, eu vou anotar aqui, ó, que são esses 2 quadradinhos. E tem lado 4 por 4. Então, anotei isso. Fazendo a continha, então, como é um quadrado, né? A área desses quadrados vai ser 4 vezes 4, ó. Então, 4 vezes 4 vai dar 16 em cada um deles, né? Então, eu vou somar, vai dar 32. 32 é a área das bases, ou seja, 16 centímetros quadrados embaixo, 16 centímetros quadrados em cima. Eu vou anotar esse número e vou deixar guardado aqui, ó. Prontinho. Deixa ali o 32 centímetros quadrados. A área lateral, então, ó, eu vou pegar, vou selecionar só as laterais, ó. Aqui eu tenho uma, que a medida dela vai ser 4 por 10, né? E eu vou pegar outra e vou pegar outra. Então, são essas minhas 4
faces laterais que eu tenho que somar. Cada uma delas, ó, é 4 por 10. Então, vou anotar as minhas informações aqui. A área, então, de cada uma é 4 vezes 10, que vai dar 40, né? 4 vezes 10 vai dar 40 em cada uma delas. Então, se eu somar tudo isso aqui, ó, vai dar 160. Então, a área lateral é 160 centímetros quadrados. Pronto, deixa anotadinho ali. Agora, o que eu quero? A área total. A área total vai ser eu somar essas duas áreas aí, ó. A área total, vou somar o 32 mais o 160. Isso aqui vai dar 192 centímetros quadrados. Bom, essa é a minha área total. Isso vai servir para qualquer prisma. O que vai mandar na fórmula, na verdade, vai ser como é a minha base. Porque imagina ali, se eu tenho uma base triangular, vai mudar todo o prisma. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Ó, imagina agora que eu tenho, ao invés desse prisma aqui, eu tenho ele assim, ó. Então, repara que mudou. Antes a minha base era um quadrado, ó, até vou voltar. A minha base era quadrada. Eu tinha 4 faces laterais, certo? Agora eu vou ter 3, ó. Pronto, as minhas bases viraram triângulo e agora eu tenho 3 retângulos, ó. 3 retângulos de faces laterais, ó. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui tem uma base que veio para cá, que é outra base que foi para lá. Então, aqui, retângulos, outro dos retângulos, e mais uma aqui, ó. Então, fechou. Então, o que tem que entender? Que cada prisma vai ter uma fórmula diferente, certo? A lógica é sempre a mesma. Eu vou somar as duas bases, somar toda a área lateral. Isso vai me dar a área total. Só que cada base vai ser uma base. Às vezes vai ser quadrado, às vezes vai ser triângulo, às vezes vai ser um hexágono, que eu mostrei lá no primeiro. E isso vai mudar tudo. Mas a lógica é a mesma. A área total vai ser somar as duas bases e somar todas as faces laterais. Então, agora vamos voltar para o nosso prisma de base quadrangular aqui, para nós fazer o volume. Lá no começo já era esse sólido aqui, certo? Vou colocar minhas medidas aqui, ó, 4 por 10, né? Então, o meu volume vai ser bem simples, ó. Vai ser simplesmente a área da base vezes a minha altura agora. E o que eu tenho aqui na minha base, ó? A minha base é o meu 4 por 4, 4 vezes 4. E a minha altura é o meu 10 centímetros ali. Então é só fazer essa continha aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 10, ó. Vai dar 160 centímetros agora cúbicos. Por quê? Eu multipliquei centímetro vezes centímetros vezes centímetros. Quando eu multiplico 3 vezes, essa unidade vai ficar ao cubo. Se fosse metro, seria metros vezes metros vezes metros, seria metros cúbicos. E essa é a lógica para calcular o volume de qualquer prisma. Se fosse com uma base triangular, tu ia fazer a área da base como um triângulo, ia fazer a fórmula de um triângulo ali na base, né, que seria base vezes altura dividido por 2, e depois ia multiplicar pela altura. Então é sempre essa lógica. A área da base, aí tu vai ver qual que é a forma geométrica daquela base, e vai depois multiplicar pela altura. Nesse caso aqui era um quadrado, então tu fez 4 vezes 4, deu 16. Aí vezes a altura. A altura era 10, ficou 160. Aí se fosse um cubo, vamos com o exemplo de um cubo aqui bem simples, ó. O volume de um cubo vai ser simplesmente eu multiplicar essas três medidas aqui que na verdade são iguais, ó. Porque o cubo tem todas as arestas iguais, então a fórmula vai ficar o seguinte, ó. É A vezes A vezes A. Por quê? Porque A vezes A ali de baixo já vai te dar a área da base. Aí, vezes a altura, vai ficar A vezes A vezes A, 3 vezes a mesma letra se multiplicando. No caso, 3 vezes o mesmo número, né? E é a mesma coisa aqui, A ao cubo, ó. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos colocar um cubo aqui que tem medidas de 3 por 3 por 3. Então, é simplesmente eu fazer o volume dele, vai ser 3 vezes 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3 dá 9, e 3 vezes 9, 27. Pronto. Agora vamos ver aqui como é que funciona o cilindro. Bom, o cilindro ele é como se fosse um copo, né? Como ele tem agora a parte de baixo que é um círculo e em cima também vai ser um círculo, ele vai ter um raio, certo? Então vamos fazer com um exemplinho aqui que o nosso raio é 6 e a nossa altura é 10. Vamos pensar o seguinte então, ó, qual vai ser a fórmula dele, ó? A fórmula do volume vai ser a área da base vezes a altura. Pensa, dá pra sentar nesse cilindro aqui, ó, embaixo é um círculo e em cima é um círculo, é mais tranquilo de sentar, certo? Então não precisa dividir por 3. Vamos pensar assim. Aí depois no cone, que vai ter um bico, a gente pensa, é mais chato de sentar, certo? Então vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, mas depois a gente chega lá. Então tá, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então a minha base é o que aqui? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Bom, a minha base aqui, ó, é um círculo. E qual que é a área do círculo? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, então vezes a altura. Então minha fórmula vai ficar assim, volume é igual πr ao quadrado, que vai ser a área da minha base, que é o meu círculo, aí vezes a minha altura. Então repara que só essa parte aqui é a minha área da base. Então tá, então agora vamos ver como é que funciona no exemplo aqui, ó. Então a nossa fórmula vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Quem que é o raio ao quadrado? Vai ser o 6 ao quadrado. E quem que é a altura? É o 10. Então vamos substituir, ó. π vezes 6 ao quadrado vezes 10. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Então vai ficar 36π vezes 10, ó. Ou π vezes 36 vezes 10. 36 vezes 10 vai dar 360π, ó. Então, 360π centímetros cúbicos, porque eu estou falando em volume. Então, só colocar os centímetros cúbicos. E é assim que a gente calcula o volume do cilindro. Agora vamos ver como é que funciona a área total do cilindro, ó. Então tá, vamos colocar aqui o nosso cilindro também, com 10 de altura, 6 de raio, e como que funciona a área total dele? Eu vou somar a área das bases, que eu tenho duas bases, mais a área lateral. Já vamos destrinchar isso aqui para ver como é que funciona. Então tá, a área total vai ser a área das bases. O que que eu tenho nas bases aqui, ó? Nas bases eu tenho esses dois círculos aqui, ó. Vou colocar de novo, ó. Tem a parte de baixo e a parte de cima. Então, são dois círculos, ó. Vou organizar eles aqui. E o que que eu tenho de área lateral, ó? A área lateral, imagina que eu vou recortar. Imagina que é um copinho de papel, eu vou recortar. Quando eu esticar, ó, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, vamos colocar a área lateral, ó, vai ficar aquilo ali esticado, ó, certo? Aqui não dá com o tamanho exato, mas é só para ter uma dimensão, ó, que ele vem de lado que está dobrado, ó, e eu vou começar a esticar ele, ó. Prontinho. Então ele vai virar um retângulo. Então a minha área lateral nada mais será do que um retângulo. Beleza, vamos ver o círculo então. Qual que é a área do círculo? É πr ao quadrado, certo? Então eu tenho πr ao quadrado aqui e πr ao quadrado aqui. Pronto, as bases vai ser πr ao quadrado. Então depois vezes 2, né? Ou πr ao quadrado mais πr ao quadrado. Beleza. E a minha área lateral? Vamos pensar o seguinte, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, que eu tô pintando de branco, ó. O que que ela é da nossa figura lá, ó? Ela é aquela partezinha lá, ó. Eu tô dando todo o contorno. Ó. Pode ver que é ela que eu estiquei aqui, ó. Vou voltar, ó. Então essa parte aqui é o que veio quando eu estiquei todo aquele meu círculo branco ali, ó. Todo aquele contorno branco é o que eu estiquei e coloquei ali. Assim como a parte de cima, ó, é exatamente o contorno de toda aquela parte de cima
lá, ó, que tá dando todo aquele giro ali. E o que é todo esse comprimento aqui? É o comprimento de uma circunferência, ou seja, 2πr, ó. Então aqui embaixo, ó, é 2π vezes o raio. E a minha altura é simplesmente a minha altura do meu cilindro. E como é que eu vou fazer então para saber a área disso? A área lateral vai ser então a parte de baixo vezes a altura, certo? Que é um retângulo. E a parte de baixo é 2πr, então a minha área lateral vai ser simplesmente 2πr vezes a altura. Isso aqui vai me dar o retângulo inteiro ali que veio daquele recorte que eu fiz lá. Então beleza, então minha área total vai ser eu somar tudo isso, certo? Então eu vou somar, ó. Vou somar tudo. Agora é só substituir o raio e a altura pelos valores que a gente tem no nosso exemplo, ó. Então πr ao quadrado vai ficar π 6 ao quadrado, mais π 6 ao quadrado, de novo, mais 2 vezes π vezes o raio, que é 6. Então, coloca ali vezes a minha altura, que é 10, ó. Então, já vou preencher com todos os meus valores, ó. Beleza. Então, é só fazer a continha, ó. Π vezes 6 ao quadrado vai ficar 36π, mais 36π também, que são as bases, certo? Base de baixo, mais base de cima, mais 2π vezes 6 vezes 10, ó. Então, vai ficar 12 vezes 10, vai dar 120π, ó. Prontinho. Então, agora eu posso somar tudo, né? Todos os números têm π. 36π mais 36π mais 120π vai ficar 192π. Como eu tô falando aqui de área total, ó, eu tô falando em centímetros quadrados, né? Porque as unidades são em centímetros, ó. Então, vai ser centímetros quadrados. Prontinho. Minha área total é 192π centímetros quadrados. Bom, agora vamos ver então os poliedros. O que são os poliedros? Diferente dos prismas, que eles vão se encontrar lá em cima com uma mesma base, se aqui embaixo era um quadrado, lá em cima vai ser um quadrado também, se aqui embaixo é um triângulo, lá em cima vai ser um triângulo também, agora vai ser diferente. Eles vão se encontrar em um mesmo vértice, eles vão se encontrar num ápice, digamos assim, que vai ficar um biquinho. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho o mesmo triângulo que eu tinha feito lá para os prismas, ó, só que agora eu vou subir as minhas retas tendendo a se encontrar num ponto, ó. Então vai ficar desse jeito aqui, que vão formar as pirâmides, certo? Essa aqui é uma pirâmide de base triangular, vamos fazer um outro exemplo. Essa aqui vai ser uma pirâmide de base quadrangular, ó. Agora vou fazer mais um exemplo, né? Vai ser uma pirâmide de base hexagonal, ó. Então, esse aqui é um hexágono, ó. Então, vou encontrar eles todos lá em cima. Então tá, pirâmide de base hexagonal. Agora vamos ver o que eles nos pedem nos exercícios, ó. Vou colocar aqui uma pirâmide, ó. Vou colocar as medidas de base dela 12 por 12, vai ser um quadrado, certo? E de altura vai ser a altura 8 centímetros. O que são problemas que eles nos pedem aqui? O que a gente tem que calcular nesse tipo de exercício aqui, ó? Assim como nos prismas, eles nos pedem a área total e o volume. Então, vamos começar com a área total. Então, tá, o que é a área total dessa pirâmide aqui? De novo, é a mesma lógica do prisma. A área total vai ser eu somar todas as faces, certo? A minha base ele vai ser um quadrado, eu vou somar junto com os triângulos na lateral que eu tenho. Então, vamos ver parte por parte, ó. A área total vai ser a área da base, agora tem uma base só. Repara que antes lá na outra era como se fosse duas bases, né? Embaixo e em cima, como se fosse a tampa. Agora eu tenho uma parte só, que é a parte de baixo. Mas eu vou ter que somar com a área lateral. Então tá, como que funciona isso aqui, ó? A área da base já vai ser bem tranquila, nesse caso que é um quadrado, né? Vai ficar 12 vezes 12 porque é um quadrado, certo? Então tá, a minha base tá aqui, 12 por 12. Vou fazer 12 vezes 12, mais a área lateral. Eu já vou ver como é que funciona. E a minha área total vai ser 144 mais a área lateral. Bom, eu vou deixar guardada essa informação aqui que eu já tenho. Eu já tenho a área total é igual a minha área da base mais a área lateral. Tá faltando a minha área lateral. É o que a gente vai calcular agora separadamente, porque nesse caso aqui é um pouquinho mais delicado. Então eu quero mostrar bem com calma aqui para não ter confusão. Então eu vou separar essa minha partezinha aqui que eu já tenho, vou guardar. Então tá, vou deixar lá em cima. Depois a gente só vai jogar a área lateral ali na fórmula e vai fazer 144 mais o número que a gente encontrar de área lateral. Mas vamos entender o que é a área lateral aqui, ó. A área lateral aqui é a área de 4 triângulos, certo? Então se eu descobrir a área de um triângulo, é só eu multiplicar por 4. E qual que é a fórmula de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, certo? E a gente já sabe que a base daquele triângulo ali, ó, na lateral, que tá em rosinha, ó, eu tenho 4 desses triângulos, certo? E a base dele é 12, ó, já vou até anotar, ó. A área de um triângulo seria 12 vezes a minha altura dividido por 2. Só que eu não tenho a altura daquele triângulo ali, ó. A altura daquele triângulo é essa parte que eu pintei aqui, ó. Aquele 8 centímetros lá, ele é a altura da pirâmide. Eu não tenho ainda a altura da face que eu quero saber do triângulo ali. Eu tenho a altura da pirâmide. Mas eu vou descobrir, então, aquela altura ali que eu coloquei agora. Vou colocar um H. Aqui é o que eu quero descobrir. É esse H que vai nos dar a altura de um dos triângulos. Beleza, então eu vou... Como é que eu vou chegar nesse H aqui, ó? Eu vou traçar um triângulo aqui dentro dessa pirâmide, ó. Olha que legal, eu vou pegar essa minha partezinha que eu pintei em vermelho aqui, ó. Eu sei que é quanto? Como eu tô do meio até encostar ali, eu sei que o todo é 12. Então só essa partezinha aqui, ó, vai ser 6 centímetros. Vou deixar anotado. E isso aqui eu consigo fazer um triângulo retângulo, ó, para calcular o meu H com Pitágoras, ó. Então eu vou selecionar só esse meu triângulo aqui, bonitinho, e vou trazer os números para cá, ó. O meu 8 vai vir para cá, no meu cateto, o meu 6 vai vir nesse meu outro cateto, e o meu H vai vir na minha hipotenusa. Então eu quero descobrir a hipotenusa, ó. Isso aqui é teorema de Pitágoras. Como é que calcula Pitágoras, ó? Tá aqui a formulinha de Pitágoras, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Lembrando, quem que fica sozinho no nosso Pitágoras? O c ao quadrado tá sozinho. Quem que tem que ser ele? A hipotenusa. E nesse caso aqui a hipotenusa é o H, que é o maior dos lados. Então tá. Então vamos fazer aqui, ó. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a h ao quadrado, né? Vou deixar meu h que é a minha hipotenusa sozinho. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Vou anotar essas informações, ó. 36 mais 64 igual a h ao quadrado. 36 mais 64 vai dar 100. 100 igual a h ao quadrado. Como que eu isolo o número que está ao quadrado? Eu passo aquele quadrado como raiz. Raiz quadrada de 100 igual a h. Agora já não é mais h ao quadrado, é só h. E qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então vamos botar 10. 10 igual a h. Pronto, vou só organizar onde é que é o meu 10 aqui. Ó. Esse meu 10, ele é exatamente esse h aqui. Que é o quê? A altura do meu triângulo que eu queria descobrir para fazer a área do triângulo. Então vou botar o meu 10 lá no meu h, ó. Olha lá, bem bonitinho, ó. De novo, ó. Tá vendo que tinha um h ali, ó? Agora eu vou botar o 10 para poder calcular a área. Então tá. Então agora vai ficar 12 vezes 10, que vai dar 120, dividido por 2. Então a área de um triângulo é 60 centímetros quadrados. Então tá, quantos triângulos eu tenho? Eu tenho 4, ó. Então eu só preciso fazer agora, ó,
Como temos 4 triângulos, eu tenho que fazer 4 vezes esse 60. Pronto, a minha área lateral está aqui, 240 centímetros quadrados. Um triângulo sai 60, 4 vai ser 4 vezes o 60, 240. Então agora eu vou pegar a minha fórmula que eu tinha lá em cima e vou trazer aqui para pertinho, ó. Pronto, a área total é igual a 144 mais a área lateral. Quanto que é a área lateral? Acabamos de descobrir que é 240. Ó. Então vai ficar assim, ó. A área total é igual a 144 mais quem? O 240, que é a área lateral. Então, somando isso aqui agora, vai dar 384 centímetros quadrados. Prontinho, tá aqui a minha resposta. Essa é a minha área total. Bom, agora vamos ver como é que funciona o volume da pirâmide, então. Vamos fazer com esse exemplo aqui dessa pirâmide. A fórmula do volume vai ser a seguinte, ó. Eu vou fazer a área da minha base, seja ela qual for. Nesse caso aqui, a minha pirâmide é uma base quadrada, mas poderia ser hexagonal, poderia ser pentagonal, poderia ser quadrangular. Então, vai ser sempre a área da base vezes a minha altura, e eu vou dividir por 3. Então, só para memorização, vamos pensar assim, quando não dá para sentar ali naquele sólido, ou que ficaria estranho sentar naquele sólido, a gente vai dividir por 3. Quando era o prisma antes, ó, aqui embaixo era quadrado, só que em cima também era quadrado. Era tranquilo de sentar aqui em cima. Agora, nesse aqui, a gente não fica chato de sentar em cima, certo? Então, quando acontece isso no sólido, a gente vai dividir por 3. Então, vai ser área da base vezes a altura. Aí, se der para sentar, deixa quieto, que nem era antes. Era aqui embaixo quadrado, aqui em cima tinha uma tampa quadrada também. Se aqui embaixo fosse um hexágono, em cima seria uma tampa de um hexágono também. Seria tranquilo para sentar. Só que agora a gente vai fazer a área da base vezes a altura e vai pensar, mas vai ficar ruim de sentar naquele bico ali. Então, o meu volume vai ser menor. E com quanto menor? Vai ser 1/3. Eu vou dividir por 3. Por isso que a minha fórmula fica desse jeito. Vamos aplicar aqui então os valores. A primeira coisa, o volume vai ser a área da base, que é 12 vezes 12, porque é um quadrado, vezes a minha altura, que é 8, então eu vou dividir por 3, ó. Aí agora o 12 vezes 12 vai dar 144, vezes a minha altura, que é 8, falta dividir por 3 depois. Então, 144 vezes 8 vai dar 1.152, se eu dividir por 3 vai dar 384. Como os lados são em centímetro, o volume vai ser centímetros cúbicos. Prontinho, esse é o volume da pirâmide. Vamos ver então como é que funciona o cone. Então tá, o cone, ó, vou fazer um exemplinho aqui de um cone que o raio 6 é a altura 10, ó. E a primeira coisa que a gente vai calcular é o volume desse cone, ó. De novo, ó. Como que era o volume do cilindro? Era a área da base vezes a altura. Só que agora eu não consigo sentar. Lembra quando a gente não consegue sentar, a gente faz o quê? Divide por 3. Porque imagina assim, ó. 3 desses cones, se a gente encher d'água, eles encheriam um cilindro de mesma base, ou seja, uma base que o raio é 6 e a minha altura é 10. Se eu tiver um cilindro que a minha base é 6 e a minha altura é 10, eu precisaria de 3 cones desses aqui de água para encher esse meu cilindro. Então por isso que o volume desse cilindro aqui é a área da base vezes a altura, dividido por 3, porque cabem 3 dentro de um cilindro de mesma base e mesma altura. Então tá. Então agora vamos aplicar na nossa fórmula. E o que eu tenho de base aqui é um círculo, certo? Ó. Então vai ficar πr ao quadrado vezes h dividido por 3. O que é o πr ao quadrado ali? Eu vou usar o meu 6 de raio, certo? Π vezes 6 ao quadrado, vezes a minha altura que é 10. Então vou armar a conta, ó. Π vezes 6 ao quadrado vezes 10 dividido por 3. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 10, ó. Já vou fazer aqui, ó. 36 vezes 10 vai dar 360 π, vou só organizar, dividido por 3. 360 dividido por 3 vai dar 120, vai ficar o π ali, ó. 120 π, o quê? Como eu tô falando em volume, eu tô falando em centímetros cúbicos, então tá aqui o volume do meu cone. Bom, agora vamos ver a área total do cone, ó. Vamos usar aqui como exemplo um cone de raio 6 e de altura 8. Qual que vai ser a lógica de calcular a área total? Vai ser eu somar a área da base mais a área lateral. Repara que agora eu tenho uma base só, eu tenho um círculo só embaixo, em cima não tem um círculo, certo? Então eu tenho só um círculo, que é a minha base, e a minha área lateral é toda aquela areazinha ali. Beleza, eu vou precisar depois, para a fórmula da minha área lateral, do tamanho dessa diagonal do cone ali, ó, que eu vou chamar de geratriz, que é isso aqui, ó. Depois a gente já vai ver a fórmula, é bem tranquilo, ó. Mas é esse valor que eu vou precisar. E como é que eu descubro ele, ó? Se eu tenho 6 aqui embaixo e 8 aqui em cima, eu consigo fazer Pitágoras, ó. Repara que é um ângulo reto ali, ó, entre o 6 e o 8, é um ângulo de 90 graus, e essa parte rosa vai ser a minha hipotenusa, que no cone eu vou chamar de geratriz. Por que é geratriz? Porque se a gente girar ela 360 graus, ela vai gerar o nosso cone. Então eu vou chamar ela de geratriz, ó. Se eu fizer Pitágoras com 6 de cateto e 6 de cateto, a minha hipotenusa vai ser de 10, tá? Isso aqui então eu já vou deixar anotadinho essas informações aqui. Eu vou precisar desse 10 aqui para a área lateral. Já vamos mostrar como é que funciona. Então tá, a minha área total, ó, vai ser a área da base, de uma base só, certo? Mais a área lateral, beleza. Então, o que eu tenho de base aqui, ó? Eu tenho aquele círculo ali, beleza. E o que é a minha área lateral, ó? Então eu vou pintar a minha área lateral e vamos imaginar que eu vou recortar aquele cone ali, ó. Quando eu esticar esse cone, ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Certo? Ele vai ficar um pouco mais aberto. E aquilo ali vai ser a nossa área lateral. Então, vamos ver a fórmula primeiro da nossa área da base. É πr ao quadrado, certo? E aí eu vou ter que somar com a área lateral. E o que é aquela parte ali? Como que eu calculo aquela área? É simplesmente fazer essa fórmula aqui, ó. Π vezes o raio vezes a geratriz. Então, repara que no nosso cone, a nossa geratriz é o nosso 10. É esse 10 que eu vou precisar para calcular a área lateral. Então, a área total vai ser simplesmente eu somar essas duas partezinhas aqui, né? A nossa base e a nossa área lateral. Então, tá. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos trocar agora pelos valores que a gente tem. Π vezes r ao quadrado vai ser π vezes 6 ao quadrado. Certo? Então, π vezes 6 ao quadrado, ó, mais π vezes o raio vezes g. Então, o raio é 6 e o g é 10. Então, vamos anotar ali, ó. Vou usar minha geratriz. Beleza, ó. Então, agora é só fazer a continha, ó. π vezes 6 ao quadrado vai ficar π vezes 36. Então, vamos anotar. Mais π vezes 6 vezes 10 vai ficar 60π. Então, vamos anotar também. Agora, 60π e 36π, ambos têm π, dá para somar, certo? Então, é só somar, agora vai ficar 96π. Como eu falei em área, então é centímetros quadrados. Beleza, assim que eu faço a área total de um cone.
Beleza, agora vamos ver esfera. Como que funciona a esfera aqui? Ó? A esfera eu vou precisar só de uma informação para fazer o cálculo tanto do volume como a área total dela, ou seja, a área da superfície da esfera, certo? A única informação que eu vou precisar é do raio. Vamos usar aqui como exemplo o raio 2. Vamos ver como é que funciona a fórmula então. Para a área da superfície da esfera, eu vou fazer só o seguinte, ó. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Beleza, ó. Então é só fazer o seguinte, ó. 4 vezes π vezes raio ao quadrado vai ficar 4 vezes π vezes o 2 ao quadrado, ó. Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Que o raio é 2. O 2 ao quadrado vai ficar 4. Então vai ficar 4π vezes 4, que é o 2 ao quadrado, ó. Beleza, agora 4 vezes 4 vai dar 16π. E o que é que a gente calculou aqui? A área. Então a área é centímetros quadrados. E beleza, tá aqui a área total da esfera. Agora vamos ver como é que funciona o volume da esfera. O volume da esfera vai ter essa formulinha aqui, ó. Que é um pouquinho mais chatinha, ó. Mas tem que memorizar, ó. É 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. É essa formulinha aqui. Então tá, como é que vai ficar então na nossa fórmula? Vai ficar 4π vezes o raio ao cubo. Qual que é o nosso raio? O nosso raio é o 2. Então vai ficar 2 ao cubo, ó. Então, 4π vezes 2 ao cubo, dividido por 3. Então, beleza, quanto que é 2 ao cubo? Primeiro faz a potência, né? 2 ao cubo vai dar 8, ó. Vai ficar 4π vezes 8, dividido por 3. Tem que fazer na ordem correta. Primeiro faz a potência, certo? Então, 4 vezes π vezes 8 vai dar 32π em cima, ó, dividido por 3 ainda. Como 32 não dá para dividir por 3, já tá uma fração simplificada, dá para deixar que o volume é 32π sobre 3 centímetros cúbicos, né? Porque eu tô falando em volume. Prontinho, esse é o volume da esfera. Assim que calcula o volume da esfera. Basta eu ter o raio. Bom, agora vamos para as questões de geometria espacial, né? Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas, uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6 centímetros, e outra de altura desconhecida e raio de 3 centímetros, respectivamente conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, V2. A medida da altura desconhecida vale. Bom, vamos anotar essa informação aqui então. Ó. Como o volume da V1 é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, que é a V2, eu vou anotar o seguinte, ó. Eu vou colocar que a V1, como ela é 1,6 vezes maior, imagina se fosse 2 vezes maior, seria o volume da V2 vezes 2, porque seria o dobro. Só que não é o dobro, é quantas vezes maior? É 1,6 vezes maior. Então eu vou anotar o seguinte, ó, que a V2 vezes 1,6 vai dar o volume da V1. Então essa informação aqui a gente vai usar daqui a pouco. Então tá, então vamos calcular o volume da que a gente sabe que tem o raio menor, vai ficar o seguinte, ó, a V1 vai ser a área da base vezes a altura. Esse é o volume de um cilindro. Então tá, a área da base é um círculo de raio 6, então vai ficar só πr ao quadrado vezes a altura. Então o raio é 6, então eu vou botar π 6 ao quadrado, ó. E a altura é igual a 4, então vou botar meu 4. Então, fazendo a continha ali, ó, vai ficar π vezes 36, porque 6 ao quadrado é 36, vezes 4. Então, vai ficar 36 vezes 4, fazendo a continha vai ficar 144π. Esse é o volume da V1, vamos deixar guardado. Agora vamos para o volume da V2. Mesmo sem saber a altura, a gente vai deixar com a altura ali, ó. Como é que vai ficar, ó? O volume da V2 é a área da base, né, que é um círculo, que é πr ao quadrado, vezes a minha altura, que eu ainda não sei, mas é x. Vamos deixar o x. Então, o volume da V2 vai ficar assim. O volume da V2 é igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes a minha altura. Vamos substituir. Π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes o 3 ao quadrado. E a minha altura, por enquanto, eu vou deixar só x, que é o que eu vou descobrir. O meu 3 ao quadrado eu posso elevar ele, vai ficar 9π vezes o x, que eu ainda não descobri. Beleza, então o volume da V1 é 144π, o volume da V2 vai ser 9π vezes a minha altura. É o que eu vou descobrir agora. Como é que eu vou descobrir? Ó, eu vou igualar os volumes aqui, ó, naquele cantinho que eu tinha feito ali, ó, V1 igual a V2 vezes 1,6. O que eu já sei da V1, ó, que é 144, ó, vou mandar pra lá. V1 igual a 144π. E a V2 eu já sei que é 9π vezes x. Vou botar ali pro ladinho ali também, ó, igual a 9π vezes x. 9π vezes x vai ser o volume da V2. E ainda eu tenho que multiplicar por 1,6 para dar o volume da V1 ali, que é o 144π, certo? Então, 9π vezes x vezes o 1,6 vai dar o 144π. Tem que dar o 144π. Então tá, que é o que ele falou lá no início do nosso problema. Então tá, botei 1,6 aqui, agora é só fazer a continha, ó. 9π vezes x vezes 1,6. Então vou cortar o π com π, então vai ficar só o 144 desse lado, e no outro lado vai ficar 9x vezes 1,6, ó, não tem mais o π. Então agora o que eu posso fazer? Eu vou baixar meu 144 e vou fazer 9 vezes 1,6 lá do outro lado, ó. Então vai ficar 144 desse lado, e multiplicando o 9 vezes 1,6, vai dar 14,4. E aí, vezes o x. Pronto, agora para descobrir meu x, basta eu tirar o meu 14,4, que está multiplicando o meu x, eu vou passar ele dividindo, ó. Então vai ficar 144 dividido por 14,4. E fazendo essa divisão, 144 dividido por 14,4 vai dar 10. Então tá, x é igual a 10, que é a minha altura. Alternativa B, só marcar a alternativa B. Mais uma questão então de geometria espacial. Alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de Mais uma questão então de geometria espacial. Alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostra a figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, ó, quando a gente coloca alguma coisa com aquele volume ali, vai subir exatamente aquele volume ali, certo? Então eu vou anotar o seguinte, eu vou imaginar esse 2.400, alguma coisa que cai ali, ó, o deslocamento que vai subir, ó, vai ser algo com aquele volume ali, ó. Então eu vou pegar exatamente essa partezinha que eu pintei agora aqui de roxo e vou separar. Isso aqui é o volume que subiu, então esse volume aqui tem 2.400.
E como que eu faço a fórmula do volume desse sólido, digamos aqui, ó? Então, pegando as medidas do próprio tanque aqui, ó, eu posso ver que vai ser 40, vezes a minha profundidade, que é 30, vezes a minha altura. Essa altura é o que vai subir. Eu ainda não sei, é o que eu quero descobrir. Então, eu vou botar um x. Mas eu sei que se eu multiplicar 40 vezes 30 vezes o meu x, o volume disso aqui tem que ser o 2.400. Então, vou anotar isso. Então tá, 2.400 é igual a 40 vezes 30 vezes x. Então, fazendo a continha aqui, ó, 40 vezes 30, é só fazer, eu vou baixar o 2.400 desse lado, e vou fazer 40 vezes 30 vai dar 1.200, vezes o x. Como eu quero descobrir o x, eu vou passar o 1.200 dividindo, ó. Vai ficar 2.400 dividido por 1.200. Dá pra cortar os zeros ali, né? Vai ficar 24 sobre 12, vai dar 2. Então tá, então vamos pensar o seguinte. Antes de colocar o objeto, ó, o meu volume tá em quanto? Se eu olhar ali na água, ó, todo o meu tanque é 25, só que a água tem 5 centímetros mais abaixo. Então aqui vai ser o 20, ó. Então aqui tem 20 centímetros. Se eu subir mais 2 centímetros, ó, eu vou colocar meu 2 centímetros pra lá. O que vai acontecer? Eu vou subir do 20, eu vou ir até o 22 centímetros de água. Pode ver, ó, eu vou aumentar o volume da água. Então do 20 vai pro 22 centímetros. Então tá, se a gente for ler as alternativas, ó, vai ser a alternativa C, que diz o quê? O nível subiria 2 centímetros, ó, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Perfeito, só marcar a letra C. Então vamos para mais uma questão de geometria espacial. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Vamos então imaginar como é que é esse tronco de pirâmide, ó, que seria algo assim, ó. Então, isso aqui é um tronco de pirâmide, é como se eu tivesse uma pirâmide até o fim e eu faço um talho paralelo à minha base, ó. Então, isso aqui é um tronco de pirâmide. Vamos ver figura por figura o que a gente tem, ó. A gente tem essas faces laterais aqui, ó, que são trapézios, ó. Então, eu vou ter uma desse lado, vou ter outra desse lado. Então, vou ter 4 trapézios, ó, se eu for olhar, ó, lá atrás também tem. Aí na outra ponta tem mais uma. Então eu vou ter 4 trapézios. E em cima e embaixo, ó, eu vou ter o quê, ó? 2 quadrados, ó. Tem um aqui e tem um lá embaixo, ó. Então, belezinha, ó. Separei aqui. Então agora eu vou anotar aqui, ó. 4 trapézios, 2 quadrados. Isso aqui vai dar a alternativa C, ó. 2 quadrados e 4 trapézios. Então o grande segredo é saber o que é o tronco de uma pirâmide. É pensar, então, pensa numa pirâmide e faz um talho. Tira só a parte de cima do que tu recortou. E a gente consegue visualizar, né? Que vai ficar 2 quadrados, um em cima e um embaixo, né? E 4 trapézios nas laterais. Então, alternativa C, só marcar a alternativa C. Uma questãozinha aqui de geometria espacial. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 cm e altura igual a 15 cm. Nesse copo, há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 cm de diâmetro e 0,5 de espessura cada. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber o volume do copo inteiro, certo? A gente vai ter que subtrair o volume do limão mais o volume do cubo de gelo, e aí o que sobrar é o que dá pra colocar de refrigerante nesse copo. Então tá, então vamos colocar um copo aqui, ó, vamos fingir que esse aqui é um copo formato cilíndrico, ó. Tá aqui o nosso copo, e ele tá nos dando as dimensões aqui, ó, o diâmetro de 6 centímetros e a altura de 15. Então tá, vou colocar aqui, ó, diâmetro de 6 e altura de 15. Só que pra calcular o volume desse copo, eu não vou usar o 6, porque o 6 é o diâmetro, eu vou usar o quê? O raio. Então eu vou pegar, ó, já vou dividir aqui e vou usar o raio igual a 3. Então tá, e como que calcula o volume desse cilindro agora aqui? É só pegar a nossa formulinha, ó. O volume é igual a πr ao quadrado, que é a minha área da base, né? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a minha altura. E como ele fala pra nós utilizar o π valendo como 3, então vamos usar como 3 ali, ó. Então vai ficar o π, não é mais π, vai ser 3. O raio ao quadrado vai ficar também 3 ao quadrado, porque o nosso raio é 3. E a nossa altura vai ser 15. Então, vamos substituir, ó. Π agora é 3, o raio ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado e a minha altura é 15. Então agora tem que cuidar para fazer a continha na ordem certa. Primeiro faz o 3 ao quadrado, faz a potência, que é 9. Aí vai fazer 3 vezes 9, 27. Depois faz vezes 15, que vai dar 405. O que é 405? O volume do cilindro. Então vou botar aqui, ó, 405 centímetros cúbicos é o volume do cilindro. Então tá, então agora o que a gente vai acrescentar aqui? Agora a gente vai acrescentar os 3 cubos de gelo, que a aresta dele é 2 centímetros. Vamos colocar aqui então, ó. Coloquei 3 cubinhos de gelo e a aresta dele é 2 centímetros. Se eu fizer o volume de cada uma delas, é só fazer o lado deles ao cubo. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então vai ficar 8, certo? 2 ao cubo é 8. O que é 8? É o volume de cada cubinho, ó. Que é 2 vezes 2 vezes 2 de cada cubo. Então tá, então o volume dos 3 cubinhos, eu já vou anotar, ó. É 8 mais 8 mais 8, que vai dar 24 centímetros cúbicos. Então já vou deixar anotado, eu já tenho meu volume total e tenho o meu volume dos cubinhos. Então beleza, já vou organizar essas informações. Beleza, deixa ali. Agora vamos fazer o volume das rodelas de limão, ó. Então tá aqui, ó. Qual é o tamanho da rodela de limão? Ó? Ela tem diâmetro igual a 4 e a espessura igual a 5 centímetros, ó. Vou colocar ali dentro, ó. Então tá, vou colocar os 2 limõezinhos. O diâmetro é 4, né? Só que o diâmetro é 4, eu não vou usar o 4 na fórmula, eu vou usar o raio. Quanto que é o raio se o diâmetro é 4? O raio é metade, então eu vou comprimir, vou usar o meu 2 como raio. E a espessura do meu limão é 0,5. Então qual que é o volume de um limão? Ó, vamos fazer aqui, ó. Π vezes o raio ao quadrado, como é um cilindro, né? πr ao quadrado vezes a altura. Então tá, então vamos substituir o π por 3. O raio é 2, vai ficar 2 ao quadrado, vezes o 0,5, que é a minha altura. Então tá, fazendo essa continha aqui, eu faço 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 0,5, então, ó, vai dar 6. Ó, só fazer a continha, vai dar 6. Só que é 6 o quê? De volume cada uma das rodelinhas. Ó. Então, uma delas é 6, a outra também é 6. Ó, vou anotar ali, ó. Uma é 6 centímetros cúbicos, a outra também. As minhas duas rodelinhas juntas, ó, vai ficar 6 mais 6, vai dar 12 centímetros cúbicos. Então, tenho todas as informações que eu preciso agora, ó. Então tá, vou organizar. Então agora o volume que dá pra colocar de líquido vai ser o quê? Vai ser o meu volume total, né, que é o 405, menos o 24, menos o 12. Tem que tirar os cubos de gelo e tirar as rodelas de limões. Então tá, então vou colocar menos o 12 também, ó. Então fazendo essa continha aqui vai dar 369 centímetros cúbicos. Então, alternativa C, só marcar a alternativa C.
Mais uma questãozinha então. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC, conforme figura 1, com lados 18, 14 e 12 centímetros. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sobre AC, e o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme figura 2. Sabe-se que a figura 1, o ângulo ACB, é menor que o ângulo CAB, e este é menor que o ângulo ABC, associada para a resolução da questão e que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pelas máquinas. Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos em centímetros do segmento BD, BE e EC? Ou seja, a primeira coisa, o que é o BD, BE e EC que a gente quer? É isso aqui, ó. Vamos pegar, vai fazer o desenho do que ele quer saber o tamanho, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. DB, BE e EC. Então, a primeira coisa é organizar isso aqui. Vamos organizar pro ladinho, a gente já sabe que o tamanho que a gente quer é esse. Agora a gente se preocupa só com o seguinte, em saber quais lados vão cair em quais lugares ali, ó. 18, 14 e 12 centímetros. Onde que eles vão cair? Se a ABC é menor que o CAB, e o CAB é menor que o ângulo ABC, então o ABC é o maior. Então tá, se o ABC é o maior, ó, vamos identificar ele, ó. Esse é o maior. Oposto a ele tem que ficar o maior lado, ó. Ou seja, o maior ângulo, o oposto dele tem que ser o maior lado. Vamos ver aqui, ó. O oposto é aqui. Então qual que é o maior lado? 18, 14 ou 12? É o 18, então vou anotar o 18 aqui. Beleza, vamos ver o outro. O CAB, ele é o segundo maior, certo? O ACB é menor que o CAB. Então o CAB, ó, onde é que tá o CAB? O CAB tá aqui. Ele vai receber o segundo menor lado, ou seja, o lado do meio, digamos assim, ó. Então, o segundo maior ângulo é o oposto do segundo maior lado. Então, a gente vai organizar aqui, ó. Qual é o oposto dele? É aqui. Então, aqui vai ficar o nosso 14, que é o segundo menor lado. Beleza. E o que sobrou, né, que dá até pra olhar aqui, ó, é o menor dos ângulos, ó. Vai receber o menor lado. Esse aqui é o menor ângulo, vai receber o menor lado, ó, oposto ao menor lado. Então, tá. Qual que é o oposto dele? É ali. Então, aqui que vai vir o nosso 12. Beleza, vamos organizar essa figura aqui agora. Vamos ganhar um espacinho com ela aqui, ó. E vamos pensar o seguinte, ó. O AB ali no AB. O meio dele, ele falou que ele recortou bem no meio dos lados, ó. Então, o AB, se eu dividir aqui no meio, vai ficar 6 para baixo e 6 para cima, certo? Então, pensando nisso, imagina que eu vou dobrar o papel agora, ó. Olha para onde é que vai vir esse meu 6 de cima, ó. Esse meu 6 de cima, quando eu dobro o papel, ó, ele cai aqui, ó. Pronto, então já sei uma parte do meu comprimento que ele pede, ó. E do outro lado, lá BC, que tem o 14, eu vou pensar o seguinte, ó. O 14 eu posso dividir em 7 e 7, certo? Por quê? Porque ele tá falando que ele dobrou bem no meio ali. Então, a parte lá de cima, quando eu dobro, vai cair aqui para baixo, ó. Essa parte cai aqui para baixo. Beleza, então aqui também é 7. Eu dividi bem no meio. Então tá, então agora o que eu quero dessa figura aqui? Eu quero esse comprimento aqui, ó. Quero simplesmente esse comprimento aqui. Pode conferir que é o mesmo tamanho do verdinho que tem desenhado ali. Então eu simplesmente vou fazer a soma dos comprimentos, que é o que ele pede, ó. 6 mais 7 mais 7, que vai dar 20. Então, só marcar aqui, alternativa B, 20. Mais uma questãozinha então de geometria espacial. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 cm e da altura igual a 50 cm. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 cm, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Bom, vamos ver primeiro então qual que é o volume dessa peça cilíndrica, né? Porque a gente vai derreter para formar esferas, então isso aí é uma conta de volume, certo? Então tá, então qual que é vamos imaginar um cilindro de raio da base igual a 4 e da altura igual a 50 centímetros. Vou desenhar meu cilindro aqui, vou colocar que o meu raio da base é 4 centímetros e a minha altura é 50 centímetros. Qual que é a fórmula do volume de um cilindro? Área da base vezes a altura, certo? Então tá aqui, ó. Qual que é a área da base? A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O raio ao quadrado vai ser 4 ao quadrado e a altura vai ser 50. Então, vou montar minha formulinha aqui. Então ficou π vezes 4 ao quadrado vezes 50. Então vai ficar 16 ali, né? Eleva ao quadrado vai dar 16 vezes 50. Vai ficar 800 π. 800 π centímetros cúbicos. Esse é o volume da peça cilíndrica. Vamos ver agora o volume de uma esfera. Ele diz o que? Que a esfera tem diâmetro de 1 centímetro. Lembra que na fórmula da esfera a gente precisa do raio. Então isso aqui tem que ter muita atenção. Ó. Vou pegar uma esfera, vou olhar o que é o diâmetro. O diâmetro é isso aqui, é 1 centímetro. Agora eu vou pegar só o raio. Eu vou pegar e vou dividir isso aqui por 2. Ó, pronto. Agora é 1 meio, ou seja, 1 dividido por 2. Vou aplicar na fórmula agora. Qual que é a fórmula do volume da esfera? Vamos anotar aqui, ó. 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Então tá, basta substituir o meu raio ali, que é 1 meio, certo? Vai ficar 1 meio ao cubo. Vamos ver essa conta aqui. 4π vezes 1 meio ao cubo. Como que faz 1 meio ao cubo? É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. O 1 em cima vai se multiplicar, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. E embaixo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então vai ficar 1 oitavo, ó. Então, beleza. 4π vezes 1 oitavo dividido por 3. Lembrando, o que é 1 oitavo? É o meu 1 meio, que é o meu raio, elevado ao cubo. Então tá. Então agora é só fazer aquele 4π, eu vou multiplicar em cima por aquele 1, ó. Vai ficar 4π em cima, né? Dividido por 8 e ainda dividido por 3. Beleza. Então se eu reparar agora só minha fração de cima ali, ó, que é 4π sobre 8, eu posso ver que eu posso cortar o 4 com 8, né? Eu posso dividir por 4 e dividir por 4. Em cima aqui, ó, vai ficar 1 e embaixo vai ficar 2, certo? Se eu dividir o 4 por 4, vai ficar 1. Se eu dividir o 8 por 4, vai ficar 2. Então eu vou ficar com essa fraçãozinha aqui em cima, certo? Eu vou só simplificar para facilitar minha conta. Então agora eu vou anotar o volume agora dessa maneira aqui, ó. Pronto, o meu π meios, que é a mesma fração que eu tinha antes, só que agora simplificada, né? Que é o 4π sobre 8, agora é π sobre 2. Então tá, e eu botei meu 3 embaixo dividindo. Beleza, e como que eu resolvo essa conta aqui? O meu π meios, eu vou simplesmente copiar e vou multiplicar pela fração de baixo invertida. Que fração que eu tenho embaixo ali se tem só um 3? Bom, embaixo do 3 eu tenho o número 1. Então qual que é o inverso de 3 sobre 1? É 1 sobre 3. Então a conta vai ficar assim, ó.
Pronto, é o π-meios, que é a primeira, eu copiei e multipliquei pela fração de baixo invertida. Qual que era a fração de baixo? 3 sobre 1, ficou 1 sobre 3. Isso aqui lá na multiplicação de frações e divisão de frações com fração, isso aqui tudo eu explico. Então tá, então agora é só fazer π vezes 1, né? Em cima vezes em cima, que vai dar π, embaixo vezes embaixo, vai dar 6. Então tá, então meu volume da minha esfera, ó, é π sobre 6. Vamos organizar agora aqui, ó. Então tá, o volume do meu cilindro é 800 π centímetros cúbicos e o volume da minha esfera é π sobre 6 centímetros cúbicos também. E o que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que ver quantas vezes esse volume da esfera cabe dentro do volume daquele cilindro, ou seja, eu quero ver quantas vezes do π sextos cabe dentro do 800 π. Então eu vou simplesmente dividir, ó, 800 π dividido por π sextos. Então tá, como é que faz essa conta aqui? De novo, ó, eu vou copiar o meu 800 e vou multiplicar pelo quê? Pelo meu π sobre 6 invertido, ou seja, 6 sobre π, ó. Vai ficar essa conta aqui, ó. De novo, aqui eu mostro bem certinho, ó. O π sobre 6 vai pro lado multiplicando invertido, ó. Tá aqui. Prontinho. Então agora é só cortar o π com o π. Vai ficar simplesmente 800 vezes 6. Então, 800 vezes 6 vai dar 4.800. Então, alternativa D, só marcar a alternativa D.